vai estar gravando. Ok, estamos gravando, então, oficialmente agora, né, damos início à nossa aula de eletromag, né, hoje, dia 16 de novembro já, de 2020, e iniciando o nosso terceiro bimestre. Tá um prazer, sempre uma grande alegria estar aqui presente com vocês, né, especialmente numa segunda-feira maravilhosa como essa, o tempo fechou, mas já está aberto novamente, então, o que tudo indica, teremos aí uma ótima segunda-feira, iniciando o terceiro bimestre, que agora o assunto é magnetismo. Eu comentei lá no Telegram com os senhores que quem já se amarrou em eletrostática, né, vai vibrar ainda mais com magnetismo, devido às suas aplicações, devido ao que a gente pode fazer, devido ao que a gente consegue até observar, né, e trabalhar em casa. Então, o magnetismo é muito bacana. O magnetismo ele é muito prático, interessante e nos permite avançar muito em máquinas elétricas, que é o meu foco principal. Tá? Então, entendam que o magnetismo vai ser, quem entender bem magnetismo, vai conseguir se sair muito bem em máquinas elétricas, né? Motor, gerador, subestação, né? Então, quem gosta dessa área de sistema elétrico de potência, de subestação, de geração de energia, de motor, de área industrial, acaba que agrada muito do magnetismo, que combinado com a eletrostática, produz aí efeitos maravilhosos. Quem gosta da área também de telecomunicações, quem gosta da área de eletrônica, então percebam que vai abraçando tudo, né? A parte do eletromag, vocês vão encontrar em todos os setores dentro da eletrotécnica. Alguns com mais, alguns com menos, não é isso? João Vitor falou que não autoriza, não tem problema, né? Eu pergunto simplesmente por uma questão de educação, não é assim? Concordando ou não, eu tô gravando, mas basta não se manifestar, na verdade, né? Mas basta você não se submeter, né, ao que nós fazemos aqui, que é mostrar, abrir a câmera e mostrar, né, o nosso pior lado, digamos assim, não é isso? Então, pode ficar tranquilo, basta você não me copiar e não abrir a câmera e não se expor da maneira como nós aqui estamos, né, devido aos memes que vão surgindo. Mas é tranquilo, João, eu sei que é brincadeira, e da minha parte também, tá? Eu sei que é bem mais feio do que eu falei. Tá? Tô brincadeira, pessoal. Então, vamos lá. Meninos, vou compartilhar minha tela. Algum comentário? Alguma dúvida? Só não respondo dúvida de prova ainda, porque ainda está valendo, né? Até meia-noite. Estou rouco hoje, minha voz está um pouco estranha. Estou fazendo força para falar, tá? Então, me perdoem aí se em algum momento der uma rateada ou tiver, né, com um barulho um pouco estranho. Acho que eu falei muito ontem e hoje eu estou bastante rouco. Mas vamos que vamos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela inteira. Para a gente começar as maravilhas do magnetismo. Hoje a aula é uma beleza, tá, pessoal? Para alguns, né? Tristeza para outros. Maravilha para alguns, porque hoje não tem nenhuma equação. Hoje nós não vamos ter nenhum exemplo numérico, matemático, né? Vocês não vão ver hoje nenhum número. Hoje é só uma introdução, ainda assim, é pesado, assim, não é light, extremamente light, mas é só conceito, só teoria. A partir da aula que vem, né, os números que eu tanto gosto voltam, né, as equações estão de volta, os exemplos numéricos de dimensionamento estão de volta, de cálculo, mas hoje é uma aula de introdução, conceituação, teoria, algumas características do magnetismo, tá? Então, hoje é uma aula que eu considero uma aula longe de ser humanas, não é isso? Mas uma aula light, né? Uma aula de exatas extremamente light, porque ninguém vai sofrer nas potências de 10 por enquanto, né? Nas contas de cálculo mais elaboradas, na interpretação de exercícios, né? No desenvolvimento matemático. É tranquilo, beleza? Hoje eu estou em pé, tá, Tainá? Eu estou ficando cansado de ficar sentado, né? Hoje eu tenho 9 aulas no total. Ao vivo são em torno de 4, 5 aulas. Então eu canso de ficar sentado, né? Dói a bunda. Então eu deixo o HB, hora bunda, para vocês fazerem exercício em casa. Eu confesso que tem hora que eu tenho que andar, eu tenho que falar, eu tenho que gesticular. Sinto falta de estar na frente lá da sala, na frente do quadro, andando, movimentando. Então você dá aula sentado, e dá aula, e prepara a aula, e coloca no sistema, e sentado, a gente vai engordando, né? E vai sentindo dor, começa a dar... Por isso que eu estou em pé, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui minha tela? Deixa eu ver. Deixa eu colocar no modo apresentação. Estão vendo o modo tela cheia? Alguém pode me dar algum retorno, por gentileza? Zé Carlos, está por aí? Eu tô aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu aumentar o volume. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Tá, vai, tá aparecendo, pessoal. Tá aparecendo o modo tela cheia? Oi. Isso? Saiu baixo o seu som aqui, ô Zé Carlos. Que isso? Show. Então, pessoal, hoje a gente começa o nosso estudo, né, de campo magnético, tá? Coloca o laser na tela. Oi? E você colocar o laser na tela. Opa, bom. Tá gravando aí já, não tá, Zé Carlos? Não esqueci de nada, Sim. não, né? Esqueci alguma coisa, não? Tudo certinho. Obrigado pelo alerta, meninos. Vamos lá. Hoje nós vamos começar, então, a parte 1 do magnetismo. Nós vamos ter em torno de 4 partes. Talvez eu acrescente algumas, se houver tempo, mas o curso padrão de magnetismo é de 4 partes, tá? Então, a parte 1 começa hoje, e a gente vai começar já a estudar, né, a entender como é que funciona campo magnético. E aí, se eu falo de campo magnético, automaticamente, vocês já vão lembrar lá da nossa eletrostática querida, do campo elétrico, né? E lá, quando eu falei de campo elétrico, eu ainda falei que na física nós experimentamos ainda um outro tipo de campo, que é o campo gravitacional, que todos nós estamos sujeitos, não é isso? Que atrai, sempre tentando forçar para a superfície ou para o centro da Terra, não é isso? Então, campo gravitacional, campo elétrico e agora campo magnético. O bacana é que vocês vão ver que muitas coisas que nós vamos ver no magnetismo estão associadas à eletrostática. Então, nós vamos ver campo magnético, porque já vimos campo elétrico. Nós vamos ver força magnética e nós já vimos força elétrica. Então, nós vamos ver que são naturezas diferentes, mas que elas vão se complementar, e com isso a gente consegue construir muita coisa interessante, que é o que nos interessa, tá? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo de hoje, aqui com vocês? Conceituação do que é campo magnético, analisar, e vamos começar, né, a analisar os campos magnéticos, como é que eu produzo, como é que eu trabalho, como é que eu utilizo o campo magnético a nosso favor, seja ele originado por um ímã, ou por um eletroímã, que nós vamos ver, né, por corrente elétrica, como é que corrente elétrica consegue produzir campo magnético e vice-versa, né, o contrário nesse caso é verdade, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se corrente gera campo, nós vamos ver que aqui o campo magnético também pode gerar corrente, ok? Claro, com alguns detalhes, e também o campo magnético natural da Terra, né, criado pela própria Terra, o planeta que nós vivemos. São todos esses aspectos muito interessantes. Tranquilo? Podemos avançar, pessoal? Então, como introdução aí, para a gente começar a entender a origem, né, do magnetismo, a gente vê que mais de 2000 anos, olha só, os gregos já sabiam de algumas pedrinhas lá da região da Ásia Menor, lá na região que era chamado de Magnésia, né? Então fica aí como estudo complementar para vocês, e aí quem tiver bastante informação pode me passar depois, que eu aprendo também, que eu não pretendo viajar para lá tão cedo, pelo menos por enquanto. Lá na região da Ásia Menor tem que juntar dinheiro, né, com dólar alto, sem chance. Então, lá na região da Magnésia, na Ásia Menor, lá 2000 anos atrás, os gregos já começavam a achar algumas pedras lá na região da Magnésia, e essas pedrinhas, elas conseguiam atrair umas às outras. Então, tinha atração, tinha repulsão. Eles começaram a brincar com esses pedaços de ferro que tinham essa característica de atração e de repulsão, e hoje esses pedacinhos, né, de ferro, desse material encontrado lá originalmente na região da Magnésia, deu-se o nome de magnetita. Então, a magnetita, pessoal, nada mais é aqui, ó, do que óxido de ferro. Depois, nas aulas de química, vocês podem estudar melhor as propriedades aí também, para complementar, né, o nosso entendimento. Não é o foco aqui, nosso foco é entender e aplicar, mas lá vocês podem entender bem como é que funciona toda a estrutura química da magnetita, que é Fe3O4. Tá? Então, lá vocês vão estudar algumas reações, algumas combinações lá. Quando o professor estiver falando sobre isso, a magnetita, que é o ímã que a gente conhece hoje, né, a composição dele é óxido de ferro, Fe3O4, e vocês vão ter informações bem interessantes na química, né, que vão nos remeter aqui à eletrotécnica. Tranquilo? Então, magnetita é só um histórico. Lembra que lá na eletrostática eu fiz questão de mostrar um histórico também, né, do elétron. Não sei se vocês se recordam,
né, alguns de vocês se recordam, que o elétron, ele vem da palavra âmbar, que vem lá do grego também, né? Então descobriram algum pedaço, tipo uma pedra fossilizada que atraía penas e tudo mais, e aquele âmbar, né, deu origem a um elétron, que deu origem ao estudo da eletricidade, parecido aqui, de forma parecida, de forma análoga, né, lá na região da Magnésia, descobriram umas pedrinhas, uns pedaços de ferro, que tinham algumas características diferentes para a época, e isso os estudos foram avançando. Hoje, nós sabemos que é óxido de ferro, e que essa pedra hoje é a magnetita. Tá? E essa magnetita é um ímã natural. Então, eu não sei se todos sabiam disso, né, que esse ímã que a gente trabalha, esse ímã normal de brinco e tal, que tem em casa, nada mais é do que uma magnetita, e ele é um ímã de fraca intensidade. Por que isso? Isso é interessante a gente notar, né? É um ímã, eu costumo chamar de ímã natural, né? Porque eu encontro ele na natureza disponível, então eu posso achar uma montanha de magnetita, né? Eu posso achar uma reserva de magnetita, explorar essa reserva e vender como mineral, né? Como algo da natureza mesmo, uma reserva desse material, só que a intensidade dele é fraca. Tem algumas aplicações no nosso dia a dia, aplicações mais no sentido de entretenimento, mas quando a gente fala em motor, em gerador, em algo mais profissional, uma aplicação mais industrial, a magnetita, o ímã natural, ele é fraco, não permite uma atração tão grande, não tem um poder, ela não produz, na verdade, nós vamos ver, um campo magnético com grande intensidade. Por que eu estou falando isso? Se eu consigo comparar, né, fraca intensidade com grande intensidade, é porque nós já temos ímãs mais evoluídos, né, que o homem desenvolveu. Um deles é o eletroímã. Nós vamos entender quando eu passo um solenoide, bobinas, né, voltas de espiras de um material condutor, um cobre, por exemplo, né, o núcleo dele é material de ferro. Nós vamos entender passo a passo esse processo. Eu consigo criar um eletroímã, que ao contrário do ímã natural, que está disponível na natureza e é finito, portanto, né? Depois que eu explorar todas as jazidas, digamos assim, desse material magnetita, acabou, né? É finito, é limitado na Terra. Eu consigo criar eletroímãs, que são ímãs produzidos de forma elétrica. Nós vamos entender. Ainda assim, eu consigo pegar outros materiais, outras ligas metálicas, e eu consigo fazer uma imantação nessa liga metálica. Então, eu consigo pegar um material, por exemplo, ferrite, né, que é um tipo lá de ferro, e eu consigo aplicar ali um processo industrial, hoje que a gente chama, né, nada mais é do que um processo através de uma influência de uma corrente elétrica, mas tem até um videozinho bacana que eu vou disponibilizar para vocês, que mostra como fazer esse ímã, né, artificial, entre aspas, utilizando a ferrite, e eles transformam em superímãs, né? Alguns mais curiosos aí da turma devem ter aquele superímã, que é o neodímio, né? É difícil de falar. São ímãs de neodímio que são a intensidade dele é fortíssima, né? E aí são ímãs que o homem consegue controlar, de alguns materiais diferentes que a gente consegue imantar, e a capacidade dele fica muito alta. Tá? Então, vocês vão, como material complementar, temos N recomendações aí de vídeos interessantes, alguns eu vou disponibilizar, outros vocês mesmos vão buscando e vão encontrando informações sobre o assunto. Tá? Então, só para mostrar a origem e o mais interessante da origem da palavra, de ímã, né, da magnetite e tudo mais, que é a questão de onde que vem o ímã. Eu falei que o elétron vem do âmbar lá na eletrostática. Da onde que vem o ímã? Fiz questão de pesquisar, né, para colocar aqui, vem lá do francês. E do francês, fazendo um momento aqui, um love story, né, é um momento aqui romântico, o ímã, a voz aqui não está ajudando, está saindo do roubo, o ímã, ele vem do francês aimant. E aimant do francês, não conheço nada do francês, mas a gente busca e vê que aimant significa amante. Por que amante? Porque normalmente o polo norte, ele atrai, né, o polo sul, e eles ficam tão grudados que é difícil separar esses dois amantes aí. Então, você imagina, há 2000 anos atrás, né, quando esses estudos começaram a ser desenvolvidos, que você via dois pedaços de ferro, né, grudando e colando um no outro, que tinha que fazer uma certa força para separar, igual o cachorro quando está namorando, né, você tem que tampar água fria para separar, e aí você percebia o nome que se deu, vulgarmente falando,
tem um colega querendo entrar aqui, é o alambrado. O nome que se deu quando percebi que tinha que fazer uma força para separar esses dois amantes, aí ficou os amantes lá do tal, e virou Aimã. E pegou, e hoje virou um nome que me dá muito trabalho, pessoal. Toda vez que eu falo nesse assunto aqui, é o imã, né? Eu nunca sei se tem acento no i, se tem o tio no a, né? Eu vejo na internet, tem imã sem nada, sem acento, sem tio, tem imã com tio sem acento, com acento sem tio. Já perguntei a alguns professores, um fala que é de um jeito, outro fala que é do outro. Então, eu confesso que eu estou em apuros. Estou em apuros, Zé Carlos. Motiva a turma aí para me passar, quem sabe, né? Eu aprendo essa turma definitivamente qual é a forma ou as formas corretas de escrever imã. Alguém sabe aí no chat? Quem souber pode colocar aí, por gentileza. É com acento, tá? Sim. Oi? Com acento. É com acento e com tio? Não sei, tem hora que ele fala que é sem acento. Eu não sei, não, estou com dúvida. Eu já perguntei a alguns professores aí, craques aí na língua portuguesa, né, professores da área de letras, e até eles ficaram um pouco assim, falou que permite duas, mas dá uma pesquisada para mim firme, um professor de português direitinho e tal, porque se o professor eletromar, aquele burro, ele não está sabendo escrever imã, não, professor, ele não sabe se é com tio e acento, se ela aceita outra derivação, se aceita uma outra grafia, melhor dizendo, né? Derivação é coisa de elétrica. Se aceita uma nova grafia, outra grafia, se permite, se há exceção, eu concordo que eu tenho certa dúvida, ok? Eu estou lendo aqui, Aimã para imã é uma evolução, aí é questão de tradução, né, mas o fato é que eu acho que depois dessa, eu coloco isso daqui para que vocês nunca mais esqueçam, né, que imã vem de Aimã, que vem de amante, que são, eles colam ali, é difícil para separar dois amantes de fato, né, é uma forma que vocês têm aí de entender a disciplina de uma forma mais lúdica, ou pelo menos um pouco mais romântica, não é isso? Quem sabe eu consigo trazer a atenção aqui daqueles que são mais ligados a esse aspecto romântico, não é isso? Então, imã é um aimã, né? Então, aí o romantismo hoje, Loves in the Air, o romantismo está no ar. E aí, daí, olha só, eu nem lembrava dessa animação que eu havia feito, da ideia da gente entender lá dos quadrinhos lá dos heróis, né, a força magnética e tal, e alguns alunos, depois eu vou deixar para vocês fazerem algumas piadas com relação a isso, como é que eu me protejo, né, desse efeito aí do magneto, como é que eu me protejo de ser afetado pela força que ele tem do magnetismo, mas você vê que o negócio é tão fantástico, né, que inspira, inclusive, em muitas histórias em quadrinhos, filmes e por aí vai, não é isso? Polaridade. Bom, agora vamos fazendo essa introdução, essa conceituação sobre a origem, sobre os termos, né, como é que a gente chegou ao ponto que nós estamos hoje. Cabe a nós, né, técnicos em eletrotécnica, engenheiros, entender com um pouco mais de profundidade, né, as características, as configurações, os fenômenos envolvidos, para a gente poder usar isso para fazer alguma coisa. Tá? Ainda no slide anterior, eu falei que eu uso magnetismo. Vocês vão pegar todo alto-falante, tem um imã, né? Então, quem quiser, é comum desmontar equipamento para arrancar o imã. Quem gosta de brincar com imã ou fazer outras aplicações. Então, quem tem alto-falante velho, sempre vai ter um imã associado. O efeito do alto-falante trabalha por força magnética, né? Ele atrai e ele repele aquela membrana do alto-falante, produzindo as ondas sonoras, as ondas de som. Então, o alto-falante tem imãs interessantes. Fone de ouvido, né, por menor que seja, lá dentro tem um imã, que é o que faz a membraninha vibrar lá dentro do seu ouvido, lá, para você escutar os sons, né? HD tem um super imã de neodímio. Então, quem quiser, tiver um HD queimado aí em casa, quiser ter um super imã, dá para tirar lá do HDzinho e ter um bom componente, né, para a gente poder trabalhar nas práticas e tudo mais, tá? Então, o que a gente vai desmontando, a gente consegue retirar os ímãs, várias aplicações do magnetismo, envolvendo os ímãs permanentes, que a gente chama assim. Tá? Porque o eletroímã, ele não é um ímã permanente, nós vamos ver. Tá? Ele pode ser ímã, pode não ser, dependendo de uma ação que a gente vai tomar. Bom, e aí, para a gente começar a entender, a gente vai falar de polaridade. Lá na eletrostática, vou sempre tentar voltar, até para fazer uma revisão e vocês perceberem, né, as semelhanças e as diferenças também entre um assunto e outro. Lá nós tínhamos o próton e o elétron, lembra? Se recordam? Lá era o próton e o elétron. Era a carga positiva e era a carga negativa.
Aqui, quando a gente fala de magnetismo, não tem positivo, não tem negativo. Isso é para próton e elétron, isso é para, né, eletrostática. Aqui nós chamamos algo parecido, mas é diferente, né? É igual, só que é diferente, não é isso? Que é o polo norte e o polo sul. São dois polos também opostos, que vocês vão ver que as características é exatamente igual a do positivo e negativo. Só não é a mesma coisa, porque lá tem uma carga elétrica positiva, Q, coulombs associados, lembra? Né? Q igual a N vezes E. Lá tem uma carga elétrica negativa associada ao elétron. Né? Então, lá é concreta essa questão do positivo e do negativo. Aqui, ao manusear o ímã, a gente observou do poder de atração, né, em duas regiões do ímã, que a gente chama de polos. Então, a gente convencionou, aqui eu vou convencionar para facilitar o nosso entendimento, polo norte, está aqui em vermelhinho, só para que sempre que eu falar de polo norte, inclusive na bússola, né, é vermelho, é só cor, só para facilitar a didática, tá, pessoal? E o polo sul, um outro polo que se observa nos ímãs, né, que eu vou chamar aqui vou colorir aqui de azul, tá? E aí, como é que perceberam isso? A gente suspende o ímã pelo seu centro de gravidade, né? Algumas experiências foram feitas, suspende o ímã pelo centro de gravidade e ele tende a aproximar na direção do campo magnético da Terra. Ele tende a se orientar de acordo com o campo magnético da Terra, né? Na direção norte e sul geográfica. É interessante esse conceito de bússola, porque a princípio hoje a gente usa uma agulha, né, imantada para fazer a bússola, mas dizem algumas histórias da nossa área que quem percebeu isso foram alguns cozinheiros, olha só, hein, desde uma cozinha que tinha uma concha, tinha algum utensílio lá da cozinha, que era feito, por acaso, de magnetita. E ela ficava suspensa no ar, olha que loucura, né? E eles perceberam que se deixava ela lá, de repente ela sempre parava apontada para uma mesma direção, que coincidia próximo da região norte e sul geográfico da Terra e tal. E aí eles começaram a mudar e fazer testes, experiências, e viram que se ela ficasse suspensa pelo seu centro de gravidade, né, ela tinha sempre ali a tendência de se posicionar de aproximadamente próximo do norte e sul geográfico da Terra. Olha que coisa interessante. E daí, né, foram evoluindo os estudos, o material, a magnetita, até chegar na bússola que nós temos hoje, que nos orienta de acordo com os polos geográficos da Terra. Tem muita história interessante, né? Quem for aprofundar aí vai encontrar muita coisa bacana, tá? O fato é que no ímã, né, eu tenho duas polaridades, o polo norte e o polo sul. O que eu vou fazer com isso? Alguma dúvida, pessoal? Podem me interromper a qualquer tempo, tá? O que eu vou fazer com isso? Né? A gente vai perceber que esses dois polos, já falar que eles são inseparáveis, são indivisíveis, e nós vamos ver o seguinte, quando eu aproximo dois polos iguais, agora eu vou chamar de dois polos norte ou dois polos sul, né? Quando eu tenho dois polos iguais norte ou dois polos sul também iguais, lá, eles vão se repelir. Surge, olha a história se repetindo aqui na nossa vida. Surge uma força, quando eu tenho norte próximo de norte, duas faces norte próximas, surge uma força. E essa força é uma força de repulsão. É uma força elétrica? É uma força gravitacional? É uma força nuclear? Não, é uma força de origem magnética. Nós vamos dar o nome de FM, ou força magnética, ok? Da mesma forma, dois polos sul próximos, né, vai surgir nas duas partes uma força de repulsão entre eles, ok? E aí fica muito fácil entender que quando eu tenho sul perto de um norte, norte perto de um sul, eles se atraem. Quem já brincou de ímã aí, sabe quando eu estou com um ímã próximo do outro, às vezes eu estou com dois nortes, dois sul próximos, né? Se aproximar mais, eles vão dar até uma cambalhota, né? Para ficar com polos de polaridades diferentes, para eles se atraírem. Às vezes a gente tenta aproximar um polo do outro para aquela brincadeira e não consegue nunca colar um no outro, né? E aí, nisso, ele pula, dá uma cambalhota, troca de polo, emenda, e aí o aimã francês, né, acontece na vida desses dois pobres
indivíduos, e eles se unem, né, em um só corpo, em uma só, não é só carne, né, mas um só ferro, digamos assim, e aí acontece a força de atração entre eles, tá? Obviamente, olha lá, né, até o abestado lá já sabia do Tiririqui, eu já sabia disso. Quem já estudou e entendeu a força elétrica, quem já estudou e entendeu lá o princípio, né, da atração e repulsão de força elétrica, já sabia que equipolos de mesma polaridade, aí não pode falar mesmo sinal, né, porque não é sinal positivo, sinal negativo, mesma polaridade, mesmo nome, se repelem, né, e de polaridades opostas se atraem. Isso é físico, né, isso é da natureza, não há como mudar, ainda, tá? Não há como mudar, beleza? Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui. Dá para fazer gerador, motor, subestação, a arma lá como é que chama aquele bicho lá? Do Viagem nas Estrelas, lá nas Estrelas, dá para fazer muita coisa com essa aplicação, respondendo o que eu acho que o Paulo comentou. Beleza, pessoal? Então, todo ímã, né, todo material que está magnetizado, sempre vai ter um polo norte, sempre vai ter um polo sul. Tranquilo? Joia? O que acontece se eu pegar igual aqui, ó, e entre eles, eu tirar aqui eu tenho uma região norte, uma região sul, e aqui no meio, exatamente no meio entre eles, né, tem uma região de linha neutra, ok? E aí nós que somos espertos, e obviamente a primeira coisa que alguém quando começou a perceber isso foi, opa, eu vou cortar, eu vou serrar exatamente aqui no meio, para separar o polo norte de um lado e o polo sul do outro. Né? Eu posso ter um corpo condutor carregado positivamente de um lado, o corpo A, e eu posso ter um corpo carregado com elétrons, né, excesso de elétrons, negativamente do outro. Eu consigo ter um corpo eletrizado positivamente, eu consigo ter um corpo eletrizado negativamente, não consigo? Consigo, lá na eletrostática. Eu falei que temos semelhanças e diferenças para o magnetismo, tá? Semelhanças, mesma polaridade se repelem, polaridades opostas se atraem. Diferenças. Aqui, se eu serrar aqui no meio, eu não vou conseguir separar o norte do sul. Jamais. Não consigo. Se eu serrar aqui no meio, igual eu serrei, peguei essa metade aqui, ó, essa metade, internamente, no material, vai ser organizado um novo norte e um novo sul. A outra metade, da mesma forma, um novo norte, um novo sul. Mas eu não desisto nunca, né? Nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. Ok, formou um novo norte, um novo sul, vou serrar aqui de novo. Ó. Na hora que eu serrar aqui de novo, eu vou ter um norte e um sul. Um norte e um sul. Se eu serrar aqui no meio, e por aí vai, pessoal. Deixa eu ver se tem mais um passo aqui. Ah, não tem não. Parei aqui. Eu posso dividir, subdividindo isso daqui, né? Até quanto chato eu for. Né? Eu posso ficar quebrando. E se eu quebrar mais um pouco? E se eu quebrar mais 1000 vezes? Quebrar mais 1 milhão? Posso ficar infinitamente nisso, que sempre que eu cortar, quebrar qualquer parte de um ímã, por menor que ela seja, eu tenho um pedação desse daqui. Se eu cortar só a beiradinha, né, bater a quininha e soltar a quininha lá do meu ímã, aquela quina vai ter um lado polarizado, como que a gente chama como norte, e um lado polarizado oposto, que a gente chama de sul. Esse é o princípio, atentem então, tá? Para inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, os ímãs, os polos de um ímã são inseparáveis. Lembra da questão do Ayman? Aqui é o que a natureza uniu, o homem não separa, de jeito nenhum. Pode falar. Assim, e se separar esse ímã em só 2 átomos? Sim, separar o ímã até o ponto de ter só 2 átomos. Aí vai ter 2 átomos desse jeito? Isso, porque entra uma questão química, né, dos spins. Eu não sei se já estudaram os spins de rotação. Oi? Eu tô ligado nesse negócio. Isso, e aí você vai ver a rotação dos spins, que por mais que eu esteja dentro de um átomo, essa rotação dos spins lá, aquela coisa maluca que acontece, eu sempre vou ter um norte e sempre vou ter um sul. Ok? Professor, então? isso tem a ver com aquela ideia lá de
de esquentar um material até um ponto lá que aí ele fica organizado magneticamente? Vou chegar lá. Dá mais um tempo que eu vou chegar lá. Na verdade, acaba acontecendo o contrário. Se eu esquentar, ele acaba desmagnetizando. Se eu esquentar demais o material. Já já eu conto essa historinha para vocês. Mas ainda que eu desmagnetize o material, né, lá dentro do material vão ter vários ímãs elementares que estão desmagnetizados porque eles estão desordenados. Lembra do fluxo ordenado de elétrons lá na eletrostática? Aqui eu posso ter, às vezes, a magnetita que foi desmagnetizada, digamos assim, ou um núcleo de ferrite que foi desmagnetizado, ainda assim lá dentro dele, né, no nível atômico, tem milhares, N ímãs elementares, mas que eles não estão ordenados, por isso que ele não funciona como ímã. Eles são ímãs elementares lá, minúsculos, mas são todos bagunçados, desorientados. Então ele perde a propriedade de se organizar como ímã. Mas os ímãs elementares estão lá, prontos para receber um comando, e sob a trombeta, né, sob o soar da trombeta, eles voltam imediatamente a ser ímãs. Porque lá dentro está tudo lá, norte, sul, tudo bonitinho. Entendeu? Aí lá estão em equilíbrio, professor? Estão em equilíbrio, sim. Eu vou te mostrar. Só que aqui não é um equilíbrio eletrostático, né? É um equilíbrio magnético que garante que o número de polos norte é exatamente igual ao número de polos sul. Eu não consigo ter esse desequilíbrio. Eu tenho 3 nortes e 1 sul. Eu não consigo. Tá? E tem uma máquina interessante que ela produz dentro de um toroide, dentro de um pedaço de material de ferrite. Normalmente, bota aqui, ó, um norte e um sul. Normalmente é assim. Tá? Se eu pegar um tamanho de uma casa, de um prédio, eu vou ter metade do prédio de 10 andares, 5 andares norte, 5 andares sul. Se fosse um prédio feito de magnetita, né, ou de um ímã que foi criado artificialmente, metade é norte, metade é sul, e tem essa divisão no meio mesmo aqui, ó, meio que geométrica. Se a forma for geométrica, a metade da forma geométrica é norte, a outra metade é sul. A gente já consegue fazer, há algum tempo já a gente já consegue fazer, que num pedaço, num quadrado, por exemplo, eu tenho norte, sul, norte, sul, norte, sul, no mesmo material. Isso já é algo incrível, tá? Só que, assim, o número de norte é igualzinho ao número de sul. Ainda não conseguiram fazer um pedaço, um retângulo, eu tenho 3 nortes e 1 sul. Aí é demais, tá? Se eu tenho 3 nortes, eu tenho que ter 3 sul. Mas eu já consigo, dentro da mesma peça, criar um norte, um sul, um norte, um sul, um norte, um sul, algo que na natureza a gente não encontra, a magnetita original, natural, a gente não encontra, não é possível isso acontecer, mas artificialmente a gente consegue construir. Ok? Mais dúvidas? Tranquilo? E aí vem o nosso momento ioda, né? Que quando o assunto está ficando muito sério, sempre surge o ioda aí para dar uma balanceada no entendimento do assunto. O que o momento ioda vem nos contar aqui? Qual que é o cúmulo da persistência? Vocês sabem? A partir dessa aula, vocês podem contar essa piada aí adiante. Né? Qual que é o cúmulo da persistência? Não, né? É alguém tentar separar apenas um polo de um ímã. Aqui, ó, né? Vai morrer tentando, pessoal. Vai tentar quebrar. Então, o cúmulo da persistência é você tentar separar os polos de um ímã. Gosto muito dessa piada. Aproveitando, os senhores que são jovens, normalmente jovens, rebelde, né? Um pouco tem essa rebeldia no ar. Vocês sabem qual é o cúmulo da rebeldia? Sim ou não? Não. Ninguém no chat, não? Qual é o cúmulo da rebeldia? Qual é? Sabe, Zé Carlos? Já que falamos do cúmulo da persistência, temos o cúmulo da rebeldia, que é você morar sozinho e fugir de casa. Pode aplaudir, pessoal. É bom. É uma das minhas melhores, hein? Entenderam? Então, o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e fugir de casa. O cúmulo da persistência é você tentar quebrar os polos de um ímã. Tá? Você vai morrer tentando, morra lutando, morra tentando. Quem sabe na sua tese de doutorado você consegue produzir algo nesse sentido. Né? Claro que você consegue fazer algo temporário, né? Algumas viagens aí da física, mas de uma forma geral que a gente está comentando aqui, a gente não consegue jamais separar os polos de um ímã. Esse princípio, alguns chamam de princípio da indivisibilidade dos polos de um ímã, outros livros, outros autores, preferem chamar de princípio da inseparabilidade dos ímãs. Ok? Eu prefiro chamar do que aquilo que a natureza uniu, o homem não separa. Ok? Fiquem à vontade para chamar da forma como vocês quiserem. E agora a gente já consegue avançar. Vamos avançar para entender
o conceito de campo magnético, ok? E aí, o primeiro espanto nosso, pelo menos foi o meu, quando eu comecei isso pela primeira vez, foi de saber que o campo elétrico eu chamava de E. Campo elétrico é óbvio, né? É de campo elétrico. E o campo magnético, eu tinha certeza, convicção, que seria chamado de qual letra? Se o campo elétrico é E, o campo magnético será M, não é assim? Pelo menos é o princípio da obviedade das coisas. Só que não, né? Só que não. O campo magnético é chamado aí, ou H, né, densidade de campo, alguma coisa assim, ou B. B de campo magnético. É óbvio que é tudo a ver, né, pessoal? Né? Se campo elétrico é E, campo magnético é B. É óbvio, tá na nossa cara. Sim ou não? O que vocês acham? Para mim, não. Né? Para mim, foi uma grande frustração, né, perceber. E confesso para os senhores que até uns 2 anos atrás eu não sabia a origem, por que era B. Eu dormia com essa dúvida, eu acordava, né, com essa luta, essa aflição de não me conformar com o campo magnético chamado por B, ou pelo menos sem saber, né, que hoje a gente já conhece, por que é B. Né? Então é uma pergunta que acho que eu tenho feito ao longo das turmas, e o Google tem aprendido já alguma coisa. Antes não tinha qualquer menção no Google a esse respeito. Tá? Eu não vou responder. Tem a ver com a bússola, professor? Oi? Tem a ver com a bússola? Não, até porque a bússola em inglês, como é que é a bússola em inglês mesmo? Me ajuda aí, esqueci. Compass, né? Bússola em inglês é compass, que é C. E o campo magnético B é universal, tá, Zé Carlos? Na Alemanha é B, nos Estados Unidos é B, não importa o país, a língua, o nome é B. Então, isso me encucava bastante. Há uma explicação, sim, óbvia. Não tão óbvia, mas há uma explicação. E eu não vou responder. Né? Eu costumo dizer que tem algumas perguntas que eu faço que nem o Google sabe. Ou pelo menos não sabe ainda. Tome esse cuidado agora de falar isso. Então, pesquisem aí por que campo elétrico é E e campo magnético é B. De onde que vem esse B? Tá? Pesquisem aí, que é interessante, faz parte aí do processo de vocês. Antes eu pesquisei bastante, na época não tinha Google, né? Eu fiz engenharia, até tinha já, mas eram raras as possibilidades de busca nesse sentido, e eu formei, trabalhei bastante tempo na área com essa dúvida me martelando a cabeça aí. Hoje já durmo um pouco mais tranquilo por conta disso. Pesquisem depois, quem conseguir me mandar uma resposta minimamente aceitável, é um mérito, com certeza, garantido. Beleza? Vamos lá. Em torno de um ímã, olha só, então percebemos agora que em torno de um ímã... pessoal, interessante, antes de começar a falar aqui, né? Campo magnético B, tá? É B, aceitem que dói menos, é B, e a unidade é Tesla, T, aí é óbvio, né? Então a unidade de campo magnético é o famoso Tesla, que é homenagem ao Nikola Tesla, né? Um grande inventor, se não o maior deles, da nossa área, tá? Então, quando se fala em campo magnético, assim como tinha campo elétrico, lá em campo elétrico, a unidade de campo elétrico eram newtons por... Quem se lembra? Newtons por Coulomb. Newtons por Coulomb ou volts por metro. metro. São as unidades do SI para campo elétrico. Aqui, no campo magnético, em homenagem ao Tesla, foi dada uma unidade de medida de campo magnético, B, que é T, de Tesla. Okay? Inclusive, os carros elétricos, né? Tem aqueles carros da linha Tesla, que estão hoje revolucionando aí o mercado, algumas invenções. Então, tem toda uma história por trás desse nome, né? E todo até um folclore, inclusive, já por conta do Tesla. Inclusive, fala-se que ele casou com um pombo, né? Ele morreu, de certa forma, num quarto de hotel, de forma solitária e tal. Mas é uma história de vida muito interessante. Tem um documentário no History Channel, né? Tem na internet, vocês vão achar muita coisa sobre esse assunto. Vale a pena assistir. Bom, o que é importante se a gente perceber um ímã, né, forma-se linhas, que a gente vai chamar que são linhas de campo magnético. Ou seja, assim como tinham linhas de campo elétrico ao redor de um condutor energizado, ao redor de uma carga Q positiva ou negativa, aqui também a gente observa que na região do espaço ao redor aqui, nós vamos ter linhas que nós vamos chamar aqui linhas de campo magnético, ok? Esse campo magnético B,
Também pode ser conhecido como densidade de fluxo magnético, densidade de campo magnético. Mais à frente a gente vai desvendando isso para vocês, vai ficar um pouco mais claro, tá? Aqui a gente já está apresentando IEB, unidade ET, e a gente pode visualizar o efeito dessas linhas do campo magnético através de limalhas de ferro, bússolas. Então, se chegar com uma bússola próximo, né, de limalha de ferro, ela vai atrair, vai ordenar essa limalha de ferro, pessoal. É como se fosse ferro ralado. Tá? Se a gente rala queijo, se a gente ralar ferro, né, claro que tem que ser um ralador, não vai ser o ralador de queijo, obviamente, vai ser um ralador de ferro, né, o processo, normalmente é lixo, é subproduto do processo mecânico, quando a gente está usinando alguma peça de ferro, sai aquelas limalhas, né, aqueles pedacinhos de ferro bem minúsculos, leves, e a gente consegue orientar de acordo com as linhas do campo magnético. No YouTube, vocês vão ver lá, linhas de campo magnético. Tem lá dezenas, milhares, para não dizer milhares, de vídeos, onde vocês vão poder visualizar. Quem tiver um imã em casa, pega um imã, coloca uma folha de papel branca 4 em cima, se tiver limalha de ferro, joga por cima, anda com o imã, vocês vão observar lá a orientação da limalha de ferro, tá? Quem não tiver limalha de ferro, pessoal, pode fazer com bombril. Bombril, rala bombril, queima bombril, tira os pedacinhos do bombril queimado, que dá certo também, para ver essa orientação, brincar um pouco com isso, tá? Então, a palha de aço, ela serve para fazer como se fosse o papel dessa limalha de ferro, só ir ralando ela, destruindo ela, põe fogo, tira os pedacinhos, que dá certo, tá bom? Dúvidas? Tranquilo? E aí, olha só, agora é interessante a gente entender as diferenças de linha de campo magnético para a linha de campo elétrico. Quando eu tinha uma carga positiva, as linhas de campo elétrico saíam da carga positiva em direção ao infinito e além. Não era assim? Quando era uma carga negativa, elas vinham do infinito e além em direção à minha carga negativa. A gente fala que são linhas de força radial. Elas saem para nunca mais voltar. Elas vão embora e não voltam mais. Porém, aqui nós estamos falando do Ayman, né? Nós estamos aqui no ambiente francês, né? Onde a gente sabe que as linhas aqui serão sempre fechadas. Elas saem, mas elas voltam, não é isso? Elas vão sair, são linhas fechadas, elas saem de um polo, elas chegam no outro. Professor, essa linha que você desenhou aqui, ó, não está fechada, não. Nem essas aqui estão fechadas, não. Então, é fechada ou não é? Aqui é um desenho, óbvio, né, meninos? A gente sabe que todas as linhas, elas saem de um polo e chegam no outro, e que essa representação que significa que a minha circunferência, que o meu aro, está se tornando cada vez maior. Ela está saindo aqui, ó, do slide, vai lá por cima da tela e volta por aqui. Já não consigo desenhá-la mais, está muito grande. À medida que elas vão se afastando, obviamente elas vão se enfraquecendo, é óbvio, porém, essa última linha aqui, essa quase tangente, ó, é como se ela estivesse indo para o infinito e, ao mesmo tempo, a mesma intensidade que vai para o infinito aqui, ou vai para uma região muito longe, ela volta, a gente observa essa linha retornando no sul. Se a gente jogar limalha de ferro, nós vamos ver que uma concentração muito grande de limalha de ferro ou de bombril ralado, né? Saindo do norte, fechando aqui para o sul, e elas vão ficando cada vez mais fracas. Você vai ver assim, um pedacinho de palha de aço parou aqui, outro mais distante, um pedacinho aqui. Se a gente fosse pegar, igual caderninho de criança, né, que minha menininha que faz 5 anos, se ele for ligar os pontos aonde a limalha de ferro, aonde a limalha de ferro parar, se eu for ligando os pontos com lápis, eu vou definitivamente desenhar esse trajeto, linhas saindo de um polo e indo em direção ao outro. Vão ficando cada vez mais raras, cada vez com menos intensidade, e cada vez indo para o infinito, e elas retornando da mesma forma aqui do infinito. Então, uma característica que vocês têm que ter em mente, que diferente das linhas do campo elétrico, que saem e não voltam nunca mais, só sai, não chega, só vai sair, e vai sair, e vai sair, e não voltou. No ímã, elas vão sair de um polo e vão sempre chegar no outro polo. Vamos dizer, são linhas fechadas, ok? Não só isso. Pelo desenho que a gente consegue construir, né, quando a gente consegue visualizar essas linhas de campo magnético, elas não se cruzam. Então, há uma ordem, há uma sequência, há uma intensidade,
há uma variação de acordo com a distância, e elas não estão zoneadas, não estão desordenadas, uma passando pela outra, tem hora que vai lá em cima e volta para cá, é perfeitinha, é bonitinha, é organizado, pelos desenhos que as limalhas ou outros materiais conseguem trazer para nós a visualização desse efeito, né, elas nunca se cruzam. Isso é muito interessante, tá? E aí, olha só, agora é técnico. Fora do ímã, as linhas saem do norte e se dirigem para o sul. Então, a gente vai ver que há uma força magnética que vai tender a empurrar as limalhas do norte e vai sempre chegar no sul. As linhas saem do polo que a gente convencionou sendo como norte, e elas vão chegar no sul. Tá? Isso explica, inclusive, o sentido de rotação de um motor elétrico. Ele está girando sentido horário ou sentido anti-horário? Depende da polaridade de onde está o seu norte, aonde está o seu sul. Elas saem do norte e vão para o sul. Então, de acordo com a posição do seu ímã, a gente vai ver depois com mais detalhes como é que funciona essa questão de força magnética, mas tem tudo a ver aonde está o norte e aonde está o sul. Se ela sai do norte e vai para o sul, eu vou criar um sentido horário ou anti-horário. Se eu inverter o ímã, se eu inverter as polaridades, eu também estou invertendo a rotação do meu motor. Vai ver isso, ok? Isso é muito interessante. Tudo agora é aplicação prática. Nós vamos ver com mais detalhes. Se fora do ímã, elas saem do norte em direção ao sul, dentro do ímã é o contrário. Dentro do ímã, as linhas fechadas, elas vão do sul em direção ao norte. Então, guardem, anotem, escrevam isso aí ao lado, né? São linhas fechadas, linhas que nunca se cruzam. São linhas que externamente saem do norte e chegam no sul, que internamente, dentro do ímã, elas atravessam do sul em direção ao norte, tá? E que esse vetor, lembra do vetor? O que é um vetor mesmo? É algo que tem uma direção horizontal, vertical, né? Não só direção, tá? Eu estou na vertical para cima ou estou na vertical para baixo? A direção é a mesma, vertical, mas eu posso ter um sentido para cima ou para baixo. E, além disso, eu tenho uma intensidade, eu tenho uma quantidade associada, né? Muito forte, muito fraco, médio, né? Então, aqui nós vamos ter também um vetor campo magnético, direção, sentido, intensidade, que é sempre tangente às linhas do campo. Se a linha do campo está saindo reta aqui, o vetor B está reto. Você está fazendo uma curva, né? Em cada ponto da curva, eu vou ter um vetor campo magnético que é tangente, né? É como se estivesse saindo. Então, você tem uma curva fechada, vou ter vários vetorzinhos que vão acompanhar a curva. Enfim, isso é mais um assunto avançado. Por enquanto, aqui no nível que nós estamos, né, eu prefiro que vocês entendam muito bem que as linhas são fechadas, nunca se cruzam, saem do norte em direção ao sul externamente e do sul em direção ao norte internamente. Esses 4 primeiros aqui são fundamentais para a gente poder entender o curso daqui para frente. Tranquilo? Dúvidas? Sim ou não? Aqui nós temos uma figura justamente com essas limalhas de ferro, tá? E aí nós temos aqui 2 ímãs, né? Eu coloquei aqui polo norte, lembra que o vermelhinho vai ser o norte, o azul é o sul. E aqui eu coloquei um ímã ao contrário. E aí, se eu jogar a limalha de ferro, o que eu observo é que eu tenho aqui, olha só, as linhas fechadas do norte em direção ao sul. Claro que há uma concentração de limalha muito grande nos polos, né? Por onde as linhas saem, né? E aqui eu coloquei um ímã embaixo para saber que há também, pessoal, apesar deles serem amantes, né, de terem jurado estarem juntos pro resto da vida, se tiver um norte em cima e um sul embaixo, ele dá uma fugidinha aqui, ó. Ele sai do norte e vai para o sul de baixo. É a mesma coisa aqui, ó, do norte para o sul. Então, sempre que eu tenho polos opostos, estando no mesmo objeto ou não, sempre vai haver força de atração, força de repulsão, sempre vai ter as linhas do campo magnético sendo formadas. É óbvio, né? Se eu tenho um ímã, e eu tenho um ímã aqui, um norte e um sul, um outro ímã, um outro norte e outro sul, e aproximar os dois, eles vão interagir e vão grudar um no outro. Eles só interagem e grudam um no outro, com polaridades opostas, óbvio, porque existe um campo magnético ao redor naquela região do espaço ali.
Se eu aproximar muito, o campo magnético, a força de atração e repulsão fica muito intensa, porque a distância é pequena. Olha como é que a gente já pegamos os conceitos da eletrostática, né? Se a distância seja uma distância de 1 centímetro, que você sabe que tem que transformar para metro, qual é a força magnética de atração entre dois ímãs? Vão vir as questões matemáticas aí para nós, né? E quanto mais próxima a distância d, maior é a força magnética, mais rápido eles vão grudar um no outro. Se eles estão muito afastados no espaço, se a distância d entre eles é muito grande, por exemplo, 1 metro, aí eu nem preciso converter para SI, se eu estou a 1 metro de distância, provavelmente a força de atração desses dois ímãs vai ser muito pequena, não vai ser possível de vencer o atrito, de vencer a inércia, né, para conseguir uma se unir à outra. Mas o fato é que um campo magnético vai estar ali presente. Talvez não seja suficiente para provocar uma força de atração entre os polos opostos, mas a região do campo magnético está ali sendo formada. Eu consigo, olha as linhas falando fraquinhas à medida que eu me afasto, né, e mais intensas à medida que eu aproximo. Então, isso é excelente para a gente poder entender essa questão de linha. Coloquei aqui, ó, um aviso, um quadrinho, né? Go further. O que significa isso? Quem é bom em inglês aí para me ajudar? Né? Go further é ir além, né? Ir mais longe. Eu gosto muito desse termo. Eu lembro quando eu trabalhava como engenheiro na época, né? Eu usava isso com o meu pessoal lá, com a nossa equipe. Go further, vai além, estuda além. Vai além do que você está fazendo no trabalho. Então, ir além, ir muito mais longe. Fica como dica para vocês. Aqui não tem nenhum link associado, nos outros tem. Aqui é para vocês pesquisarem aí no YouTube, na internet, a visualização dessas linhas de campo. Como é que vocês podem fazer em casa um experimento, né? Ou só de assistir alguém fazendo, já vai dar uma noção muito bacana sobre essas linhas de campo magnético, tá? É muito mais fácil criar esse experimento do que campo elétrico. Então, para produzir um experimento de campo elétrico, visualmente é mais pobre, eu acho, e é um pouco mais difícil. O campo magnético, não. É muito mais simples e muito mais visual. Tá? Então, vocês podem ir além aí para pesquisar esse tipo de coisa. Aqui eu tinha dois ímãs, um em cima do outro. Aqui eu tenho um ao lado do outro. Pode falar, Zé Carlos. Nas pontas, assim, a intensidade da força é maior? Sim, porque tudo sai, né? Aqui, a gente for ver, as linhas saem de uma extremidade mais longe possível do plano magnético neutro, e chegam na outra extremidade mais distante possível do plano magnético neutro aqui, ó. Então, se eu pegar aqui onde tem a divisão dos dois, né, elas saem do ponto mais distante desse ponto central, desse ponto de divisão aqui da cama entre os dois lados, né, e elas saem desse ponto e chegam no outro ponto mais distante. Então, a gente observa isso daqui, ó. A gente não vê as linhas, uma grande quantidade nessa linha central, saindo daqui e vindo para cá, tá vendo? Porque a força magnética ela está no canto oposto ao que é neutro. Aqui eu tenho como se tivesse, né? A gente põe aqui tudo azul e tudo vermelho. Mas na verdade aqui esse vermelho aqui é muito menos intenso do que esse vermelho aqui da ponta. Aqui eu tenho a região neutra. À medida que eu me afasto da região neutra, eu vou ganhando intensidade. Então, a intensidade aqui nessa ponta, aqui mais longe possível da linha neutra, ela é muito grande. Então, as linhas de força vão sair todas dali. Entendeu? Entendi. Como é que denomina o que é norte e o que é sul? A gente consegue observar que as linhas, há um movimento, né? Eu consigo, inclusive, fazer movimento de força da limalha de ferro. E a tendência é que elas sempre se afastam do norte e elas sempre buscam o sul. É por isso. A força magnética, isso assim, na limalha é difícil de perceber. Mas se eu colocar uma espira e eu ver a espira girando, que é o motor, né, um motor acontecendo, eu vejo que todo motor elétrico tem ali dentro do campo magnético, e eu costumo dizer nas minhas aulas de máquinas, eu dou máquina C6 e CA também, eu gosto muito, inclusive, eletromag é de lambuja, né, a minha habilidade toda, assim, a minha experiência, né, o meu know-how todo é em máquinas, subestações e tudo mais. Mas como eu preciso de eletromag, eu acabo entrando no eletromag também. Mas o motor para girar, a força que ele vai fazer, de ver a espira, a gente vê que o lado norte é o que empurra e o lado sul é o que vai trazer de volta. Então a gente vê mecanicamente isso acontecendo, tá, Zé Carlos? A força saindo do norte e indo para o sul, entendeu? Entendi. Se a gente inverte a polaridade, aí as espiras no motor vão girar ao contrário. Então espera um pouquinho,
quando chegar lá em força magnética, a gente vai entender exatamente isso. Para que lado que vai girar a espira, né? Para que lado que a força magnética vai atuar, para a direita, para a esquerda. Lá a gente vai conseguir calcular isso, dimensionar isso, e entender isso com mais clareza. Porque a gente fica provado que sai do norte e chega no sul. Aqui, em eletrostática, a gente estava vendo uma dependência das linhas da forma do material. E em eletromagnetismo, tem essa dependência? Só repete para mim, Ana, que eu me embolo, eu viajei. Por favor. É que em eletrostática a gente estava vendo uma dependência da força elétrica com a forma do material. E em eletromagnetismo, tem essa dependência? Na verdade, depende da forma, sim, depende, já vê que depende bastante do magnetismo, tanto que é muito comum, a gente ver em desenho, não sei se vocês já perceberam, em desenho, um pica-pau, não sei se é da época de vocês, lá no Tom e Jerry também tinha, eu também não sei se é da época de vocês, mas o ímã em forma de ferradura. Já observou isso, Alan? Já. Aquele ímã em forma de U, na verdade. Né? Só quando pega aquele ímã. Em forma de onça. Oi? Em forma de onça. Aí o cara põe um ímã, aí atrás a geladeira vem correndo, aquele ímã do pica-pau super poderoso, né? Que atrai tudo dentro da casa, vai tudo saindo da casa, um desenho ilustrado assim. É muito comum de ver o ímã em forma de U. Né? É muito ver o ímã nessa forma aqui também, ó, em forma de barra, que a gente fala, em forma retangular. Então, a forma influencia totalmente a aplicação que eu quero fazer. Entendeu que em forma de U, eu vou gerar um campo magnético uniforme. Assim como tinha o céu lá na eletrostática, campo elétrico uniforme, se eu construo um ímã em forma de U, eu vou ter um campo magnético uniforme, de CMU. Lá era CEU, aqui é CMU. Então, influencia sim, não só a forma, mas também o meio. A gente vai ver já que lá nós tínhamos a constante eletrostática do meio, aqui nós vamos ter algo muito parecido também, ok? É muito similar, de fato. Mas se nós sumir, a culpa é da chuva, tá, professor? Oi? Se nós sumir, a culpa é da chuva. Tá chovendo aí? Nossa, tá muito feio aqui, mas vai chover pra caramba. Aqui não tá chovendo também não, tá só armando. Armou bastante. Isso. Mas só vai chover pesado. Oi, onde tá chovendo? Eu acho que no Zé Carlos. Que bairro que é? Coloca o bairro aí. Aqui é Bom Jardim. Zona Norte. Zona Norte tá chovendo já? Muito? Muito. Ó, aqui tá só armando, não tá caindo nenhuma gota. Engraçado, né? Como é que é a cidade. E beleza, aqui pessoal. vai chover daqui a pouco. Agora, o que nós temos aqui, ó? Aqui eu tinha um em cima do outro. Eu também consigo fazer essas análises aqui, utilizando um ao lado do outro, né? Perceber também que, ó, do norte, do sul. Inclusive, eu posso ter linhas saindo desse norte, chegando nesse sul pelo infinito, uma distância bem longe. Então, tudo que é norte atrai no sul, tudo que é sul atrai no norte. Tem lá um aplicativo, eu já vi colocado no chat aí, eu disponibilizei também lá no SIGA, já está lá, que é aquele simulador FET, né? O PET. Aquele simulador PET lá que já usamos eletrostática, lá quando a gente consegue simular a bússola, a terra, o campo magnético e tudo mais. Então, acessem lá, que tem umas aplicações bem interessantes nesse simulador PET. Beleza? Vamos avançando, porque hoje eu quero, se possível, vou acabar esse conceito na aula síncrona e vou deixar um momento assíncrono para vocês fazerem exercícios, estudarem, verem alguns vídeos que eu vou recomendar. Tá? Então, eu quero ver se consigo passar aqui a parte conceitual toda na aula. Oi? Tem lista, professor? Tem, já está no sistema. Deixei 2 listas lá. 1,5, na verdade, porque a outra metade é do assunto da semana que vem. Então, tem 1,5 lista já no SIGA, tá? Todas as questões aí de vestibulares e tudo mais, tá? É bom vocês praticarem só com conceito, hein? Sem fazer conta. Só com aquilo que a gente está falando basicão aqui. Eu gosto muito dessa lista por conta disso. Vamos lá. Para a gente entender, então, melhor o ímã, a gente vai perceber que o ímã, internamente, ele pode ser construído por uma infinidade de pequenos ímãs alinhados. Lembra aquelas carguinhas elétricas todas que somadas formam a carga total do condutor positivo ou negativo? Aqui dentro, se eu pegar o polo sul ou o polo norte, a gente vai chamar isso de ímãs elementares. Lá na eletrostática, a carga elétrica elementar, lembram do carga elétrica elementar?
que era a carga de um próton ou de um elétron, aqui nós não temos carga elétrica elementar, mas nós temos o ímã elementar, que é a menor unidade possível de um ímã, aqui, ó, um norte e um sul. Então, dentro de um polo sul, dentro de um polo norte, eu tenho ali uma infinidade de ímãs elementares, tá? Que quando é um ímã, estão todos eles, igual está aqui, ó, todos eles organizados bonitinhos. Eu tenho sul, norte, de forma que no pacotão total, se eu pegar aqui, se eu ver o ímã de fora como um todo, eu vou perceber, olha lá, cada ímã desse, do sul para o norte. Lembra? Dentro do ímã, vou colocar aqui para quem não lembra, dentro do ímã, a força, as linhas do campo, melhor dizendo, saem do sul em direção ao norte. Então, eu posso fazer uma setinha do sul para o norte dentro do ímã. Se eu pegar essa setinha do sul para o norte dentro do ímã, eu vou colocar aqui uma setinha aqui do sul para o norte, do azul para o vermelho, azul, vermelho, as setinhas aqui, ó, representadas. Se eu for olhar isso de longe, o que eu vou ter? N, micro, né, pico, setinhas na mesma direção. Se eu pegar o pacotão todo, tudo saindo do sul e indo para o norte dentro do ímã. Fora é o contrário, né, do norte para o sul. É uma sequência aqui, é um sentido de giro permanente, né? Então, cada ímã elementar, ele tem a função de produzir essa ordenança aqui, ó, de produzir, né, igual cavalaria, igual exército, tudo muito bonitinho, quando vê aquele pessoal marchando, tudo igual para o mesmo lado, no mesmo sentido, no mesmo ritmo, é o que nós temos aqui. Então, eu crio, através dos ímãs elementares, né, eu consigo criar um polo, que a gente chama que a metade aqui é sul, a metade aqui vai a norte, mas sabendo que lá dentro eu tenho ímãs elementares que formam um ímã natural, um eletroímã, ou um ímã artificial. Ok? Agora, percebam, isso só acontece, essa ordenação, né, esse lara-fluxo ordenado de elétrons, aqui é a ordenação dos ímãs elementares, só acontece se o material for material magnético. Se não for material magnético, eu não consigo manter esse alinhamento dos ímãs elementares. Eles vão sempre ser bagunçados. Eu não consigo fazer esse ordenamento. Não é um material que permite isso. Não é qualquer material que permite isso. Quem permite isso são os materiais que a gente chama de materiais magnéticos, principalmente os ferros, aço e por aí vai. Tá? Então, como é que a gente faz a magnetização ou a imantação de um ímã? Primeiro, olha lá, o que é magnetização ou imantação? Mesma coisa. Processo no qual os ímãs elementares de material, eles são orientados. Às vezes, né, igual a gente tem todo um potencial, né, para produzir um grande campo magnético. Só que a gente está desordenado, está bagunçado, nossa rotina está bagunçada, nós temos um grande potencial de gerar um grande resultado, mas estamos desordenados, bagunçados. Cada um não sabe para onde vai, né? E aí você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí a gente precisa, olha só, de uma ordenação. Na hora que esse material, já existem lá os ímãs elementares, todos eles bagunçadinhos, e eu consigo, de certa forma, ordená-los, tocar uma trombeta e todo mundo entrar em ordem, entrar em fila e seguir o mesmo caminho, eu consigo transformar um material magnético que não era um ímã, transformá-lo em ímã. Consegue entender? Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente, pessoal, olha só, pego o material ferromagnético, tá? Aproximo ou atrito. A gente lembra, né? Como não lembrar de aproximar da eletrização por indução? Como não lembrar atritar com a eletrização por atrito? Né? Então, aqui, normalmente, a gente só de aproximar, às vezes, uma chave de fenda com material ferromagnético, só de aproximar um ímã, ela já consegue, e aí a chave de fenda já consegue atrair pequenos pregos, né, pequenas limadas de fenda, só de aproximar um ímã perto da chave de fenda. Os ímãs lá dentro da chave de fenda, dependendo do material, se for níquel, cobalto principalmente, ou ferrite, ele já começa a querer se ordenar só de aproximar um ímã, já começa, entre aspas, tá? Induzir um ímã na minha chave de fenda. Se eu atritar, então, pegar um ímã e começar a atritar na minha chave de fenda, possivelmente já consigo fazer uma imantação melhor nesse material. A gente vai ver que melhor ainda é quando eu passo um fio de cobre, enrolo e circula uma corrente por esse fio. Mais à frente. Aí sim ele vira um ímã, muitas vezes permanente, tá? Essa chave de fenda. Oi? Aqui, eu não sei se tá certo, eu vou só perguntar.
Tipo assim, na eletrostática, ela acontece principalmente pelo fluxo de elétrons, né? Sim. De um material ficar eletrizado ou não. No, no ímã é por causa dos átomos que ele fica magnetizado. É por causa dos spins dos átomos. Então, tem aquelas camadas de valência, que tem os spins de rotação daquelas camadas, por causa disso que gera esse polo norte, esse polo sul, só que eles estão desorientados, e na hora que eu aproximo o ímã, eu atrito, eu energizo, circulo uma corrente no sentido correto, ele vai, e esses spins todos entram numa sequência única, transformando o ímã. É isso mesmo, por aí. É assim que Entendeu? faz eletroímã, professor? É assim que faz um eletroímã, exatamente assim. Que viagem, não sabia não. Vai ver que se eu pegar um fio de cobre, né, enrolar numa chave de fenda e ligar numa pilha ou numa bateria, né, a corrente vai circular nessas voltas do fio de cobre, tendo a chave de fenda como núcleo, e essa chave de fenda ela vai se transformar num ímã. Aí, continuo, pegando sequência. Se eu afastar o ímã, ou se eu tirar essa corrente, né, o material permanecer com as propriedades de um ímã, eu falo que esse material vai ser um ímã permanente, dali em diante. Ou, se eu afastar o ímã, ou tirar a corrente, o material perder muito as suas propriedades de ímã magnéticas, eu falo que o material é um ímã temporário. Então, nós temos materiais aí disponíveis para nós que eu energizo, ele se transforma em ímã na hora que eu estou passando corrente por ele. Se eu tirar a corrente, ele volta a ser um material de ferro normal. Ou fica um resquício, né? A gente sempre fica alguma coisa. Fica uma magnetização residual pequenininha, fraquinha. Outros materiais, se eu circulo um correntão por ele, é o caso da ferrite, do cobalto, do níquel, se eu circular um correntão por ele, ou aproximar um campo magnético muito intenso dele, ele se alinha, se torna um ímã permanente. Mesmo afastando um ímã poderoso, mesmo tirando a corrente, ele permanece com a capacidade de ser ímã. Então, tem materiais que nós usamos como ímã permanente, porque eles se tornam ímã permanente quando sujeitos a um processo de magnetização, e outros materiais que voltam a ser um material normal, uma pequenininha magnetização só que fica residual neles. Tem as duas coisas, podem acontecer, tá? E as duas coisas são boas. Às vezes eu quero criar um ímã, um superímã, que seja ímã para o resto da vida, então é bom que ele guarde essa memória magnética, que ele não se desalinhe facilmente. Só que às vezes eu não quero que ele fique ímã uma vez que eu passei corrente por ele. Eu quero que ora ele seja ímã, ora não seja. Ora seja, ora não seja. Ora ele faça uma força e toca uma campainha, ora ele para de ficar batendo martelo na campainha. Então a gente vai ver que tem várias aplicações que é interessante que na hora que eu passo uma corrente, ele vai e faz uma ação. Ele atrai um objeto, ele fecha um contato para ligar um motor, ele pega o martelo e bate na campainha. Na hora que eu tiro a corrente, ele volta ao normal. Coloca a corrente, ele vira um ímã e pem. Tirou a corrente, ele volta a ser ferro, solta a força de magnetização. Então tudo é bom para nós. Tanto os materiais que ficam para sempre como ímãs, ou os materiais que são e não são. São e não são. Só são ímãs quando recebem corrente elétrica, por exemplo. Entendeu? Então, as duas coisas são importantes para nós. Só que, pessoal, mesmo o ímã que vira ímã para o resto da vida, mesmo a magnetita, tem algumas coisas que podem bagunçar a sua vida. Às vezes está o pelotão do exército todo em forma, marchando, tampar uma bomba lá no meio, né? Vai cada um para o seu lado, salve-se quem puder. Bagunça tudo os ímãs elementares. Então, o que pode provocar essa desmagnetização? Tem algumas coisas alguns processos pelo qual esses ímãs elementares podem sofrer, podem passar, alguns processos que eu chamo de traumáticos, né? Que pode fazer perder o sentido. Que os ímãs elementares podem ficar doidão novamente. Quais são esses processos? Primeiro, aquecimento do ímã em determinada temperatura. Então, mesmo o ímã natural, que não precisa de nada para ser ímã, que está lá na jazida, já ímã, magnetita, se eu aquecer ela demais, botar fogo a ficar vermelha, enquanto ela estiver quente, ela perde totalmente as propriedades de ímã, de magnetização de campo magnético. Depois que ela esfria, ela volta a ser ímã. Isso para magnetita. Mas se for um dos processos que eu citei aqui em cima, né, que eu estou imantando um ferro, imantando um cobalto, um níquel e tudo mais, se for um desses processos,
Se eu aquecer, ele pode voltar a ser ferrite normal, voltar a ser cobalto normal, totalmente bagunçado, desalinhado. Então, aquecimento, e aí cada material tem um ponto de temperatura específico para bagunçar. E eu sei, se eu não me engano, esses ímãs, superímãs de neodímio, ele é superímã, ele é poderoso, assim, ele é 100 vezes mais forte que o ímã de ferrite, por exemplo. Mesmo tamanho, né? Só que ele, se eu não me engano, menos de 100 graus, ele já perde as características de ímã. E perde mesmo, depois tem que mantar de novo. Então, olha que interessante, ele é super poderoso, mas tem uma criptonita lá, que é a temperatura, que se for chegar a 100 graus, o bichinho já deixa de ser super poderoso. Né? Então, ele é um super-herói, mas nós sabemos qual a criptonita para deixá-lo de ser um super-herói. Pode falar. Não entendi muito bem esse negócio que você falou do material ser carregado e perder as características magnéticas. Pode explicar de novo? Posso sim. Vamos lá. Primeiro, a magnetita é o ímã natural, encontrado na natureza na sua forma bruta. Ok? Então, a magnetita ela é ímã. Ela já nasceu ímã, ela está na natureza como ímã. Ainda ela, se eu esquentar, enquanto ela estiver quente, ela perde suas propriedades magnéticas. Tranquilo até aí? A magnetita, tranquilo? Quem perguntou? Sim, tudo bem. Bom, agora, vamos deixar a magnetita de lado, que é a forma natural existente na natureza do ímã, e vamos pegar outros materiais. Exemplo, ferrite, cobalto, níquel, ferro normal, aço, alumínio, alguns materiais que a gente tem no nosso dia a dia. O que eu vou fazer? Será que só a magnetita, naturalmente existente na natureza, é capaz de se transformar, de ser um ímã? Ou será que se eu pegar o ferrite, que é um tipo de ferro, um material de ferrite, e eu aplicar um processo sobre ele, será também que ele não se torna ímã? O processo é esse, ó. Achar algum material que tenha propriedades magnéticas, que tenha ímãs elementares, que estão desorganizados, e, portanto, não tem propriedades magnéticas, ok? E eu vou pegar, por exemplo, o ferrite, que existem nas ímãs elementares, eu vou aproximar um ímã já existente perto dele, eu vou atritar um ímã já existente nessa ferrite, ou eu vou circular uma corrente elétrica através de um cabo, de uma solenoide que eu vou fazer em volta desse material ferromagnético. Ou seja, existem algumas formas de eu pegar um material, né, uma liga metálica, melhor dizendo, de pegar uma liga metálica, porque plástico não funciona. Né? Ninguém viu, até hoje não existe motor feito de garrafa reciclada, PET. Não existe isso. Né? Tudo acha, é ferro, é material pesado, não tem jeito. Então, se eu pegar algumas ligas metálicas que não são ímãs da sua forma original, mas que têm a capacidade de se tornar ímãs e aplicar um processo sobre ela. Qual processo? Aproximar, como se fosse a indução da eletrostática. Atritar, como se fosse o atrito da eletrostática. Ou circular uma corrente elétrica por ela, eu consigo pegar um material bruto que não era ímã e transformá-lo num ímã. Vou além. Esse material que se transformou num ímã, ele pode se transformar num ímã permanente ou ele pode se transformar num ímã temporário. O que é um ímã temporário? É aquele ímã que, enquanto tiver a indução lá por perto, enquanto tiver meu ímã poderoso lá por perto, ele se torna ímã. Enquanto tiver corrente circulando por ele, ele se torna ímã. Enquanto ele tiver o ímã grudado nele lá, ele é ímã. Eu afastei o indutor, né? Eu parei de circular corrente elétrica por ele, ele deixa de ser ímã. Isso é uma magnetização temporária. Ao contrário da magnetização permanente, que a ferrite sofre. Por exemplo, se eu magnetizar uma vez a ferrite, isso que a gente faz com a chave de fenda normalmente, né? A gente aplica uma magnetização nela. Se for material propício a isso, ela vai ficar imantada para o resto da vida. Né? Mas por que cargas d'água? Estou falando tanto da chave de fenda. Porque é bom que ela esteja imantada. Você viu quando o parafuso cai lá no meio da placa-mãe do computador, que você não tem acesso, não consegue tirar? Se for uma chave de fenda imantada, você vai lá, só que aproximar a chave de fenda, o parafusinho pula para a chave de fenda e você resgata ele, né, com vida. Não é assim?
Vai estragar o Então, computador. no computador isso é muito comum. Então, é muito comum a gente ou já compra a chave de fenda imantada, ou você magnetiza ela em casa. É muito fácil de fazer isso. Né? No AliExpress até vende esses magnetizadores, é coisa de $2, é baratinho, pessoal. Parece um apontador de lápis. Esses magnetizadores por aproximação ou atrito. Ele vem igual um apontador que você enfia a chave de fenda ali, aí você vai e volta, ou vai algumas vezes, ele passa no mesmo sentido, né? Se for ir e voltar, não resolve muito, não. É melhor passa no mesmo sentido para ir penteando o cabelo, né, dos ímãs elementares. Você vai penteando ali os ímãs elementares, um que estava bagunçado para lá, penteia uma vez, ele vira metade. Penteia a segunda, ele vira a outra metade. Aí você vai alinhando, você vai literalmente penteando ali os ímãs elementares, passar ali umas 10 vezes, no final, todos os ímãs elementares viraram para a mesma direção. E eu consigo magnetizar, eu consigo imantar uma liga metálica que não era originalmente magnetizada. Não era um ímã na sua forma original. Então, graças a isso, o homem consegue construir, né, ímãs muito mais potentes do que a magnetita. Eu vou fechar a janela aqui, pessoal, porque acho que o barulho da chuva, a chuva chegou forte aqui agora. Está atrapalhando um pouco. Estamos escutando? Sim ou não? Estamos escutando, professor. O barulho não, mas estamos escutando Eu vou fechar a janela aqui, só um minuto. Vai lá. Melhorou para mim aqui. Nem sei o que eu estava falando. Te respondi? Então, eu consigo ter materiais, ligas metálicas, que elas passam por um processo de imantação ou magnetização, e após esse processo, dependendo da característica da liga, ela continua, ela guarda essa memória magnética, ou ela se perde novamente. Enquanto tem lá o general ela dando chicotada, ela é ímã. Parou o chicote, parou o processo de imantação, ela volta a ser bagunçada de novo. Ela só está em forma, em linha, bonitinha, ordenado, né, quando tem o chicote nas costas. Sumiu o chicote, ela volta o que era a bagunça que era antes. Outros materiais, não. Basta uma chicotada que ele fica ali em forma para o resto da vida dele. Depende de cada liga. Conseguiu entender? Eu não sei quem perguntou, se foi o... Quem foi que perguntou? Não me lembro. Foi o João. Ô, João, conseguiu entender? Entendi sim, professor. Valeu, obrigado. Professor, pode falar, Zé. Quando você está desmagnetizando um ímã, o campo o magnético, né? O campo magnético naquele interior é nulo? Sim, ele some, assim como externamente ele some. Por que é nulo? Nem na superfície? Porque eu vou ter uma bagunça, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma bagunça tão generalizada aqui dos ímãs elementares, tá vendo? Que está cada um para um lado ali, que pode ter uma resultante pequenininha para um lado, para cima, para baixo, mas é uma bagunça que não me diz nada. Tá? Na verdade, eles vão se bagunçando, de modo um ir anulando o outro, de modo que eu pego aqui as forças internas, uma vai anulando a outra e não vai para lado nenhum. Quer dizer, é uma equipe, né, de pessoas, entre aspas, que cada um leva para algum lugar e ninguém sai do lugar. Na verdade, não sai do lugar. Cada um puxando para um lado e não anda. Ok? Na hora que eu passo aqui, ó, eu pego um ímã, olha só, eu pego um ímã, passo pela barra de ferro, aproximo pela barra de ferro, aproximo da barra de ferro, olha lá, a barra de ferro estava toda bagunçada, agora minha barrinha de ferro fica toda bonitinha, alinhada e se torna um ímã. Gravatinha, gelzinho no cabelo, né? Muito bem arrumadinho, bonito. Só de aproximar aqui um ímã dele, ele fica aqui, ó. Na hora que eu afasto o ímã, ou se eu pego a minha barra de ferro, é aqui, ó, apliquei calor, uma chama nela, aqueci, de repente o cabelo de gel já começa, é o final da festa, né? Aqui é o início da festa, do baile de formatura, você todo alinhado, bonitinho, bacaninha. Depois da festa, o calor pegou lá, no final você tá como? Cabelo desganhado, gravata torta, peito aberto, né? Já perdeu, já tá aquela bagunça toda, né? Assim, então é o processo que eu tenho de magnetização, de ordenação dos meus ímãs elementares, mas que através não só do calor, não só do aquecimento, a gente vai ver que também se aplicar um campo eletromagnético pode influenciar, choques mecânicos podem influenciar, ela volta à bagunça que era antes. Espera aí, o que esses campos eletromagnéticos? Pega uma barra que foi magnetizada. Se ela sofrer ação de ondas de sinal,
celular, mas se for muito intenso, se tiver uma bagunça muito grande, ela pode se desalinhar. Ela pode tentar entrar numa outra ordenança e perder o original e parar no meio do caminho. Então, campos eletromagnéticos, eles influenciam muito a ordenação desses ímãs elementares. Tanto é que existem estratégias de guerra, onde você aplica campos eletromagnéticos de intensidade monstruosa e você consegue, para tudo, as máquinas param, os equipamentos eletrônicos param, deixam de funcionar, elevador para no meio do caminho, tudo para de funcionar. Eu consigo criar um ruído, olha só, um ruído eletromagnético tão complicado que tudo que estava ordenado, o ímã, tudo falando direitinho, vai tender a se alinhar com esse ruído, com essa arma, digamos assim, entre aspas, e vira uma bagunça enorme os equipamentos que funcionam à base de eletricidade. Né? É uma dessas estratégias de guerra aí. E choque mecânico? A gente conhece choque elétrico. O que é o choque mecânico? Pancada. Tá? Então, tem ímãs, barras de ferro que estão imantadas. A chave de fenda, ela está como um ímã. Você pegar uma bigorna, uma marreta e bater violentamente sobre ela, a ponto de abalar a sua estrutura atômica, não é de quebrar a chave de fenda, dá aquela balançada, e é movimento mesmo, é mecânico mesmo, tá, pessoal? A ponto de balançar, os ímãs, eles podem se tornar desorganizados de novo lá dentro. Você perde a magnetização. Então, a pancada, que é o choque mecânico, né, um ruído altíssimo, eletromagnético, ou calor, são as três condições aí que nós temos capaz de desmagnetizar o material que foi magnetizado. Entendeu? Então, é importante conhecer esse processo tanto de magnetização quanto de desmagnetização. Tá? Às vezes... Professor. Pode falar. E, tipo assim, a questão de tempo, ele se desmagnetiza com o tempo também? Ou é só por causa dessas variáveis? Sim, não, é bem lembrado. O Alan está falando? Eu mesmo. O Alan, é bem lembrado o que você comentou. Tá? A ação do tempo também faz o material de ferro sofrer a desmagnetização. Tanto é que alguns geradores, vocês vão ver lá em geradores e motores de corrente contínua, eu preciso de guardar lá nas espiras, lá no interior do núcleo de ferro, eu preciso de ter uma magnetização residual, pequenininha, fraquinha, mas eu tenho que ter ela. Senão eu tenho que ter fazer uma chupeta, que a gente fala, pegar uma bateria externa, aplicar no gerador, aplicar no motor para ele voltar a funcionar. É uma complicação. Só que às vezes, quando eu já tive essa experiência de passar aí 5 anos, né, pouco mais de 5 anos, a máquina parada, e ela perdeu completamente seu magnetismo. Tá? Não era um ímã permanente, não era, algo que foi magnetizado ali, não era magnetita, né? A gente magnetizou, e na hora de dar partida, não funcionava. Né? O que a gente fez? A gente pegou uma bateria, que é a chupeta, né, que a gente faz. A gente vai, aplica ali uma tensão, circula a corrente, alinha novamente os ímãs elementares, volta, eu resgato, né, esse magnetismo no material, e aí o motor volta a funcionar. Tá? Isso para motores de corrente contínua, ok? Então, é que precisa desse magnetismo residual para fazer a sua alta excitação. Vocês vão entender isso com muito detalhe lá em máquina CC. Tá? Então, quando eu preciso fazer a alta excitação de máquina de corrente contínua, a gente é necessário que tenha o magnetismo residual. Uma das causas de a gente perder esse magnetismo residual é a ação do tempo. Ação do tempo. Ok? Bem observado. É demorado, é raro, mas pode acontecer. Aqui alguém perguntou também sobre as formas geométricas, né? A gente percebe que, olha só, tem influência sim. Se eu construo um ímã em forma de ferradura ou em forma de U, né, eu vou criar aqui no interior do ímã, eu tenho linhas que saem do norte em direção ao sul por fora também, tá, pessoal? Mas aqui no interior, linhas que saem do norte em direção ao sul, aqui dentro eu consigo criar um campo magnético uniforme. Isso pode ser muito bom e tem muita aplicação em máquinas elétricas. Então, campo magnético uniforme é interessante. Eu vou colocar uma espira aqui dentro, que vai começar a girar, que é o motor que a gente vai ver, tá? Então, o ímã em forma de ferradura, construído assim, ou feito através de um eletroímã, que a gente consegue construir também, né, dar voltas com fio de cobre, várias espiras, e construir um ímã parecido com esse, um eletroímã, melhor dizendo, parecido com esse. Aqui dentro eu tenho CMU, ó, Lara Cell, né, CEU, aqui é CMU,
campo magnético uniforme. Então, a forma, olha só, olha o campo magnético produzido por um ímã em forma aqui de barra, né? E de um ímã em forma de U. Dependendo da sua aplicação, eu defino qual a geometria mais adequada, né, para eu ter essas formas dessas linhas de campo magnético. E aqui eu consigo visualizar, olha só, né? As linhas vêm aqui também, ó. Tem um vindo por baixo, mas aqui no meio eu tenho linhas uniformes, que formam um campo magnético uniforme aqui dentro. Mas há dispersão também por fora aqui. Ok? Meninos, olha só. Falei que nós tínhamos... Pessoal, eu vou avançar, são 3 horas já. Eu vou avançar um pouco, porque vai evitar que vocês estudarem sozinhos depois. Eu acho que vale a pena falar sobre isso daqui, tá? Permeabilidade magnética. Nós tínhamos a constante eletrostática do meio, lá na eletrostática, o K0, que era a constante eletrostática do vácuo, lembra? Que pode variar se no vácuo, no líquido, no óleo, né? Aqui nós temos algo parecido, porque aqui não é constante eletrostática do meio. Aqui nós chamamos de permeabilidade magnética do material. Mi. Esse Mi aqui é o M no alfabeto grego, né? No alfabeto grego lá que fala Mi. Esse Mi, lá do microcoulombs. Não tem lá o microcoulombs? Aquele micro, que é 10 a menos 6. Aquela letra M, aqui no magnetismo, tem a ver para nós, como designa, né? Permeabilidade magnética. Tá? Até fala do K0 aqui, eu vou fazer uma comparação, né, com o K0. O que é isso, pessoal? Eu vou explicar rapidamente, vocês leiam com calma o que está escrito, vocês vão lembrar da explicação. Se eu tenho um ímã aqui, ó, acompanha comigo. Eu tenho o norte, tenho o sul. Eu já sei que as linhas saem do norte buscando a face sul. Ok? Saem do norte buscando a face sul. As linhas do fluxo magnético, do campo magnético, estão aqui. Se eu coloco um pedaço de vidro, tá? um pedaço de qualquer formato que seja, de vidro, no meio aqui do caminho desse fluxo magnético, sabe o que acontece com as linhas desse campo magnético que estão saindo desse norte e indo para o sul? Sabe o que acontece? Quem me ajuda aí? Hã? Não acontece? Nada. Perfeito, nada. Por quê? Para as linhas do campo magnético atravessar o ar, atravessar o vácuo, atravessar o papel, atravessar o vidro, a diferença é nenhuma, não faz diferença. Ela passar pelo ar ou pelo vidro, é a mesma, o trabalho é o mesmo, a dificuldade é a mesma, não tem nenhum benefício. Então, a linha do campo magnético atravessa o vidro, assim como atravessa o ar, a madeira, não tem problema nenhum, a dificuldade é a mesma. Agora, perceba que na parte de cima, eu coloquei uma chapa, um pedacinho de ferro, a gente dá um nome no popular nosso aqui, ferro doce, que é um tipo de ferro de aço silício, tem a ver com silício, é um tipo de ferro diferente, no popular, no dia a dia nosso é ferro doce. Se eu colocar mas pode ser qualquer ferro, tá, meninos? Qualquer liga metálica que seja magnética, ok? Se eu colocar um pedacinho, as linhas do campo magnético, elas vão ser desviadas, atraídas a passar por essa liga metálica, por esse ferro, e depois tem que passar pelo ar para chegar no sul. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que é muito mais fácil, é muito mais propício ela passar por um material que tem a capacidade de se magnetizar. Acabamos de falar do processo de magnetização. Então, é muito mais fácil passar por um material que consegue se magnetizar do que passar pelo ar, que não se magnetiza. Do que passar pelo vidro, que não se magnetiza. Do que passar pelo papel, que não se magnetiza. Então, o ferro doce, ele se magnetiza muito facilmente. E essa facilidade dele se magnetizar se reflete numa facilidade muito grande das linhas do campo magnético atravessar o material. Elas atraem, de certa forma, o material. Elas oferecem um caminho fácil à passagem das linhas do campo magnético. Tão fácil que, se elas estiverem seguindo seu fluxo comum no ar, no espaço, e encontrarem aqui um material de alta permeabilidade. O que é permeabilidade, pessoal? Permeável, né? Igual o solo permeável, então, que a terra é permeável. A água bate, ela infiltra. Já ouviram falar sobre isso? Né? Quando é impermeável, quando eu vou impermeabilizar qualquer superfície, o líquido não penetra, não entra, é difícil de entrar. Quando é permeável, ele entra com muita facilidade.
Então, aqui o nome tem tudo a ver. A permeabilidade magnética é que as linhas do campo magnético, elas penetram com muita facilidade. E eu estou falando aqui de milhares de vezes mais fácil. Não é 2 vezes mais fácil, não. Ah, é mais fácil passar pelo ferro, 2 vezes mais fácil, 10 vezes mais... É milhares de vezes mais fácil passar no espaço, as linhas do campo magnético, passar por esse material ferromagnético com alta permeabilidade do que passar pelo ar. Elas chegam a ponto de sofrer, olha só, esse tipo de distorção, né, alterar o seu caminho original, que estavam passando aqui por baixo, para passar dentro desse trechinho, para tomar uma água aqui dentro, para ter um refresco ali dentro, para ter um alívio ali dentro, para depois voltar à sua situação original, porque não tem o que fazer. Portanto, eu reafirmo, né, me perdoem aqueles que defendem também o ecossistema a todo custo, porque tem coisas que não tem jeito. Motor, gerador, equipamentos eletrônicos, tem coisas, pessoal, que só é construída à base de metal. Né? Tem que ter siderúrgica, sim, tem que ter essas indústrias para produzir esse material ferromagnético, extrair isso da natureza, claro, de forma limpa, responsável, sustentável, sim, mas não é possível ainda construir, né, um motor feito de garrafa PET reciclada. Ainda não tem jeito. Por quê? Porque a linha do campo magnético passa aqui, é difícil atravessar isso daqui. É difícil, ela se dispersa, enfraquece. Se eu passo uma garrafinha dessa daqui de ferrite, ela vai atrair as linhas do campo magnético com muita voracidade. Eu consigo ter uma concentração. Olha só, olha que bacana que nesse ponto eu tenho uma concentração de linhas de campo magnético muito maior do que no ar, muito maior do que dentro da minha garrafinha PET. Muito maior. E isso faz que a minha máquina consiga ter eficiência, né, para bombear água que vai nos abastecer as nossas casas, né, para fazer todos os processos que a gente necessita no nosso dia a dia na sociedade. Então, as máquinas elétricas, elas precisam, né, que tenha essa concentração. E aí, o que eu vou usar no motor? O que eu vou usar no transformador de energia, que está no poste? O que eu vou usar, né, no capacitor? O que eu vou usar no meu gerador? Eu vou usar o ar, garrafa PET, vidro? Nada disso. Eu vou usar aço, eu vou usar ferro, ligas metálicas ferromagnéticas, porque elas têm essa capacidade. E aí, eu já vou mostrar para vocês, eu achei que essa no próximo não tá, não. Ela tem essa capacidade de atrair mesmo as linhas do campo magnético. Todas vão passar aqui? Ainda não. A gente vai ver que lá em máquinas CA, talvez em CC, dependendo do professor, que existem algumas linhas rebeldes, né, o cúmulo da rebeldia lá, que estão vindo aqui muito distantes, que elas não vão querer passar tudo aqui dentro ainda, vai passar por fora. A gente fala que é o fluxo magnético de dispersão, que gera perdas. Né? O motor elétrico hoje, de veículo, por exemplo, a eficiência dele é de 90%, 80%, 85%, ainda não é 100%, porque existem ainda o fluxo magnético que eu tenho que gerar, né, gasto energia para isso, mas ele se dispersa pelo ar. Né? O ideal é que nada se dispersasse pelo ar, tudo viesse dentro do material ferromagnético. Aí eu teria uma máquina aí próxima de 100%, já imaginou? Né? Não é possível, a gente consegue 90% no motor, 90%, 80%, é ótimo. Em relação ao motor a combustão, né, que é 40%, se eu pegar um motor elétrico que é 80%, é algo fora do comum. Né? Aí, eu falei que não ia ter número, mas está acabando, tá, pessoal? Tem um númerozinho aqui, sim. A constante eletrostática do vácuo, lembra? 9 vezes 10 elevado a nona? Aqui é 4π vezes 10 a menos 7 Weber por ampere metro. Nosso Deus, hein? Você vê que Weber é a unidade, na próxima aula talvez, acho que é a próxima aula, que é de fluxo magnético. Um fluxo magnético medido em Weber, né? Ampere metro aqui. E essa permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. E aí eu meço, meninos, a permeabilidade magnética de cada material comparando com a do vácuo. Então eu pego aqui a do aço, silício, divido por esse número aqui, ó, 4π vezes menos 7. E eu vou ter a permeabilidade relativa. O que nos diz essa permeabilidade relativa? Nos diz quantas vezes maior é o aço, por exemplo, em relação ao vácuo. Se essa divisão der um número igual a 2, significa que o meu material aqui
é 2 vezes maior do que o vácuo. A permeabilidade magnética do material em questão é 2 vezes a do vácuo. Entendeu? É só isso que quer dizer. Se eu tiver aqui 10 vezes maior, essa divisão, essa razão for igual a 10, significa que no material ele tem a permeabilidade magnética 10 vezes maior do que esse material. De forma que a gente pode construir essa tabelinha aqui, ó. Eu estava ansioso para mostrar isso para vocês. Olha só, o ferro comercial aí, que a gente usa em construção, a permeabilidade relativa dele, ou seja, quantas vezes ele é maior do que a permeabilidade do vácuo? Olha aqui o valor, 9.000 vezes. O que significa isso? Que a permeabilidade magnética do ferro, esse ferro comercial, ele é 9.000 vezes maior do que o vácuo. A linha do meu campo magnético iria preferir passar pelo ferro comercial 9.000 vezes mais do que passar pelo ar. Consegue entender a comparação? A ferrite, 2.000 vezes. Tem os materiais supermalói aqui, que é o supercondutor. Permalói, supermalói, são esses materiais que fazem os superímãs, de neodímio por aí, tá? Olha lá, 10 elevado a 7 vezes. Olha só que valor absurdo, né? O ferro silício, 55.000 vezes o vácuo. Ali no campo magnético, prefere passar pelo silício, ferro silício, 55.000 vezes, é muito mais. É 55.000 vezes mais fácil para a linha do campo magnético atravessar o ferro silício do que atravessar o ar, o vidro, por exemplo. Entendeu? Esse aqui é o top das galáxias, né? Que é o ferro purificado. É caríssimo, é algo difícil de construir, só existente em alguns laboratórios e tudo mais. Mas chega a 200.000 vezes. Né? Então, se a gente tiver um material aqui, ó, com 2.000 vezes, pessoal, já é suficiente, né, para você desejar passar pelo ferrite muito mais do que pelo ar, vidro, PET, por aí vai. Entendeu? Dúvidas? Professor, Oi? Essa impermeabilidade magnética, essa Permeabilidade. permeabilidade magnética tem a ver com a condutividade do material? Não necessariamente. É uma pergunta interessante, mas que a gente vai ver que não necessariamente tem a ver. E, aliás, não tem a ver, te respondendo de forma clara. Por quê? Aqui a gente vai entender, eu vou deixar um vídeo depois para vocês, lá um link. Acho que o vídeo está lá, só clicar que vai baixar para... Ué, tem gente tentando entrar agora? Deixa eu ver. Ó, rapaz, o Nicolas chegou cedo. Bem-vindo, Nicolas. A gente vai ver quem veio falar? Foi eu. A gente vai ver que justamente na hora de mostrar a classificação dos materiais. A permeabilidade magnética tem a ver com a condutibilidade do material? Não. Tem materiais que são muito ferromagnéticos, aonde a permeabilidade relativa, olha aqui, ó, esse símbolo aqui não é maior que 1, não. Tem 2 vezes para falar que é muito maior do que 1. Se for muito maior do que 1, eu falo que essa minha liga, né, ela é ferromagnética. Exemplo, ferro, aço especial, cobalto, níquel, né, permalói, que faz os superímãs, alnico, e por aí vai. Algumas ligas metálicas, a gente fala que é ferromagnética. A permeabilidade magnética é muito alta. Elas têm grande capacidade de se tornarem ímãs também. Entenderam? Então, isso é material ferromagnético. Será que todo bom condutor de energia é ferromagnético? Não. Olha só, os paramagnéticos são materiais, pessoal, que eles sofrem pouca influência dos campos magnéticos ao redor. Na verdade, olha só, a permeabilidade relativa dele é próxima de 1. O que significa ser próxima de 1? Significa que é muito perto, essa divisão aqui deu 1, próximo de 1. Significa que a permeabilidade magnética dessa liga metálica é próxima da do vácuo, próxima da do ar. Ou seja, pouco importa se ele vai passar, por exemplo, pelo alumínio, pelo estanho, pela platina ou pelo ar. Se tiver uma plaquinha de alumínio, uma janela de alumínio, por exemplo, tenta colar um ímã, quem tem ímã em casa, que todos têm, e todos devem ter uma panela de alumínio, pelo menos em casa, uma janela de alumínio. Vê se o ímã cola na panela de alumínio. Vê se o ímã cola na sua janela de alumínio. Cola não. Por quê? Porque são materiais que a gente fala paramagnéticos. Eles sofrem pouca influência dos campos magnéticos. Olha lá, pequena influência dos campos magnéticos.
E o alumínio é um bom condutor. Existem inclusive, cabos, né? Que a gente vê até na rede aérea, cabos de alta tensão, inclusive, que ao invés de cobre, nós usamos alumínio para conduzir energia. O alumínio é um bom condutor de energia, sim, mas não é um bom condutor de magnetismo. Vira a diferença da eletrostática para o magnetismo? Então, o alumínio, a platina, o estanho, são materiais bons condutores de energia? Sim, mas não são bons condutores de campos magnéticos, de fluxos magnéticos. Entendeu? Como é que a gente identifica isso aí, professor? Oi? Como é que a gente identifica o que é ferromagnético, paramagnético? Através desse parâmetro aqui, ó, da permeabilidade magnética relativa μr. Portanto, me mira mais μr. Pessoal, perdoe, é irresistível fazer essa piada. Me mira mais μr. Aqui, ó, o μr, esse μr, é o quê? A razão entre a constante do seu material alumínio e a constante aqui, ó, a permeabilidade do vácuo. Essa razão aqui, na hora que eu meço isso no laboratório e faço essa razão, eu vou saber se ele é ferromagnético. Como é que eu sei que ele é ferromagnético? Aos valores aqui, ó, muito maiores do que 1. Aos ferromagnéticos aqui, ó, o cobalto é 170, o níquel é 1000. Esses valores, quando eu faço essa razão, essa divisão ali do μr, tá, Zé Carlos? Eu vou achar valores que são muito, pelo menos uma centena de vezes maior do que 1. Então, o cobalto já começa com 170. E o alumínio? Eu fiz aquela divisão da permeabilidade magnética do alumínio pela permeabilidade magnética do vácuo. Olha o valor que eu encontrei, Zé Carlos. 1,000021. Muito Quase próximo de 1, não é? Aham. Se é muito próxima de 1, eu classifico esse material alumínio como sendo paramagnético. Ele não é ferromagnético. Ferromagnético é muito maior do que 1, pelo menos 100 vezes maior que 1. Entendeu? Agora, se eu fizer essa divisão do μr, ao μr aqui em cima, ó, se o μr, que é essa razão, der próximo de 1, o alumínio deu 1. Olha só, e o cobre? O cobre é um excelente condutor. Ele nenhum deu abaixo de 1. Se eu pegar aqui para vocês, a prata também é um excelente condutor de energia. O ouro, excelente condutor de energia, até melhor do que o cobre. A prata é melhor do que o cobre. Mercúrio conduz energia. Só que eles são materiais, quando o μr é menor do que 1, ele é diamagnético. Significa, olha só, que os seus ímãs elementares, eles sofrem uma pequena influência do campo externo, assim como o paramagnético sofre também uma pequena influência, só que a influência que eles recebem são ainda contrárias. Então, eles se magnetizam de forma totalmente rebelde, oposta ao campo magnético indutor. Olha que loucura. O paramagnético, ele sofre pequena influência, mas ele vai para o mesmo sentido do campo indutor. O diamagnético, a influência é muito pequenininha, ele ainda vai no sentido oposto. E o ferromagnético? Ele sofre grande influência, no mesmo sentido. É um material lá que você pode usar para construir motor, gerador, que vai dar sucesso. Paramagnético, para conduzir energia, ok. Para gerar campo magnético, não ok. Diamagnético, esquece. Pode falar. Entendeu? Então, olha só para terminar o raciocínio, né, todo material, né, eu consigo classificar ele em 3 grupos. Ferromagnético, excelente para produzir campo magnético, para conduzir, entre aspas, campo magnético. Permeabilidade magnética dele, μr, lá em cima. Paramagnéticos, alumínio, por exemplo, ele é bom condutor de energia, sim, mas para campo magnético não presta. Para produzir campo magnético, para conduzir campo magnético, para construir máquinas que eu preciso ser magnetizadas, excitadas, não presta. Tá? E terceiro, diamagnético. Materiais como o cobre, o ouro, a prata, até podem sim ser bons condutores, e são bons condutores de energia, mas também não prestam para fazer campo magnético, não prestam para conduzir campo magnético e ainda se opõem ao campo indutor. Entendeu? Tentem, aí, no dia a dia, no popular, aonde o ímã gruda, é um material ferromagnético. Aonde o ímã não gruda,
Não é um material ferro. Por incrível que pareça, um ímã ele não vai ser atraído por um cabo de cobre, né? Não há atração por um cabo de cobre, por ouro, por prata. Se eu tenho um brinco de ouro e o ímã não vai, né? Se eu passar olha que ideia, né, cara, louca que eu tive de pegar um ímã grande e ficar lá no Carajás, lá naquela terra do ouro da Amazônia, lá no Rio, passando lá no Rio assim, ó. Tudo que for ouro vai grudar no meu equipamento, né? Assim, só que não. Porque nós acabamos de ver que o ouro e a prata não são atraídos por ímãs. São fracamente influenciados. Então, o processo de extrair ouro da natureza, infelizmente, não pode ser feito através do ímã. Seria muito bom você colocar ali uma peneira, né? Uma peneira imantada no rio, todos os pedaços que tivessem ali de ouro iam ficar grudados na peneira, depois era só recolher a peneira e estávamos podres de rico. Não é simples assim, porque o ouro é diamagnético, não é ferromagnético. Pode perguntar. Posso perguntar? Pode. Esse negócio que você falou sobre a divisão entre diamagnético, paramagnético e ferromagnético, tem alguma relação com o que você disse lá atrás sobre o metal poder se tornar um metal magnético? Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Na verdade, o que é ferromagnético, ele tem esses atributos, né, de se tornar um ímã. Todo material ferromagnético, ele se torna um ímã temporário ou permanente com muita facilidade. O que não acontece com os paramagnéticos e diamagnéticos. Então, só essa parcela, né, só esse percentual aí dos materiais ferromagnéticos, né, que conseguem ter essa propriedade de serem imantados, tá? Eu até consigo imantar um alumínio, mas de forma muito superficial, muito fraca e ter totalmente temporária. Ok? Professor, Oi? eu consigo controlar as linhas do campo com a permeabilidade? Sim, e aí é o nosso barato, né? Aí é com a gente. Né? Aí, como diz o outro, é nós na fita. Aí porque a gente vai fazer isso nas máquinas. Eu vou controlar quanto de campo magnético eu quero no meu motor, quanto campo magnético eu quero no meu gerador. Controlando quem? Controlando o meu elemento magnetizante, que no nosso caso, já adiantando, é a corrente. Quanto mais corrente eu deixo passar pela minha bobina do gerador do motor, maior é o campo magnético. Então perceba que o ímã natural eu não controlo. Mas o meu ímã que eu crio, artificial, que o homem criou, eu consigo sim. Se eu passar mais corrente, ele se torna mais intenso. Se eu passar menos corrente, ele se torna menos intenso. E aí eu consigo gerar mais energia ou menos energia. Eu consigo ter mais torque, eu consigo ter menos torque no motor. Mais força ou menos força no motor. Controlando a corrente que está atravessando, controlando o campo magnético que eu estou criando de forma artificial. Entendeu? Entendi. E aí é o nosso barato. Por isso que isso é fantástico, né? Porque agora, imagina que eu tivesse um ímã na natureza, que eu falo assim, ímã na natureza, dobra de valor. Aí, né, dobra a força do motor. Pessoal, que loucura? Eu não consigo fazer isso com ímã natural, né? Mas eu consigo fazer isso com ímã artificial. Até o ponto de falar, ímã artificial que eu criei, o meu eletroímã, para de ser ímã. Ele parou de ser ímã. Voltou a ser ferrite, nua e crua. Não quero mais ser ímã. Para de brincar. Você não é nada agora. Ele vai ser nada. Agora você é um ímã que é norte para a direita e sul para a esquerda. Eu vou passar uma corrente por um lado, né? Que ele vai gerar um ímã nesse sentido. Agora eu quero que você mude o sentido. É só passar a corrente pelo outro lado. Pega a minha pilha e inverte as polaridades da minha pilha. A corrente vai inverter de sentido. O meu ímã vai inverter de polaridade. Eu consigo fazer um ímã totalmente controlável por mim. Intensidade, sentido e até direção. Se eu fizer puder modificar ali no meu ambiente. Oi? Esse mudar de direção, a gente utiliza o relé, não é? Para mudar de direção. O relé é um exemplo claro. O relé que nós temos, né? Na hora que eu energizo meu relé, ele fecha os contatos, né? Na hora que ele fecha os contatos, ele aciona o motor, ele aciona um elevador, ele faz uma ação. Na hora que eu tiro o dedo do botão,
ou eu decido desligar aquele equipamento, meu relé, ele perde a corrente, ele perde a função de ímã, ele abre os seus contatos. Então, o contato fica fechado enquanto tem corrente circulando pela minha bobininha de solenoide. Sumiu a correntezinha, ele abre os contatos. Então, fecha na hora que eu quero, abre na hora que eu quero. Circulando uma corrente, pessoal, pequenininha. O relé, ele circula uma corrente pequenininha para ele fechar os seus contatos. Corrente eu ponho o dedinho lá no elevador, né? A indução lá, estática lá, já faz acionar. Circula uma corrente pequena lá no meu relé, que não é a corrente do meu dedo, óbvio, né? A eletricidade estática do meu dedo é só para acionar o sistema de controle. Mas vai circular uma corrente pequenininha lá na bobina do meu relé, que vai para cá uns contatos maiores, que vai promover a corrente de um motor lá do elevador, por exemplo. A gente vai ver isso com calma, não se preocupe. É 5 volts, né? Depende, tem bobina de 5, 12, 3, 24, e aí 127 corrente alternada, inclusive, e pode ter uma infinidade de situações. Tá? Entendeu? Estão entendendo? Pessoal, eu estou abrindo caminho, tá? Estou abrindo caminho para o mundo aí que vocês vão encontrar pela frente agora. The sky is the limit, né? The limit is the sky, né? O céu é o limite aí para vocês. É até além dele, né? Beleza? Pessoal, agora já avançamos bastante em relação à nossa aula. Depois eu gravo um vídeo rapidinho, como parte 2 lá, coisa de 10 minutos. E eu vou ter um vídeo também que mostra, um vídeo muito antigo, mas muito didático, eu gosto muito dele, de uma série antiga que chama Viagem na Eletricidade, uma série francesa, mas está traduzida, que explica muito bem a questão do campo magnético da Terra. Tá? Que a gente tem que entender isso nessa semana, não tem que ser hoje, não. Mas é importante que nessa semana a gente compreenda também polo norte da Terra, polo sul, como é que um é contrário ao outro, a confusão que existe. E aí eu vou mostrar para vocês, são poucos slides, e aí tem uns vídeos que eu vou deixar como referência. Eu achei que fosse dar tempo de falar tudo hoje, mas de fato não deu e já estendemos bastante, achei que deve ficar cansativo para vocês. Então eu gravo mais um pedacinho de vídeo, coisa rápida, e vou deixar como sugestão para vocês estudarem o campo magnético da Terra. Muito importante, muito cobrado também nos vestibulares da vida aí, que é importante a gente entender como é que funciona. Tá? Até esse assunto de permeabilidade magnética. Tem um vídeo aqui, ó, que eu vou deixar lá no sistema, que mostra a experiência com material ferromagnético, paramagnético e diamagnético. É uma experiência no laboratório, né, um professor fazendo, que ele mostra direitinho essa questão da atração, né, da leve repulsão depois da tração, leve repulsão diamagnético. Ele mostra isso direitinho de acordo com o material, de acordo com essa classificação aqui. Vale a pena assistir, ok? Pessoal, conteúdo, então, a gente está terminando. Falei, a gente vai até o último slide nessa semana, que é o slide 23. Como são 5 aulas, eu preciso dar essa bagagem toda essa semana ainda, tá? Obrigado pela atenção. Dúvidas, comentários, para a gente finalizar? Ô, professor. Morreram? Oi. Estamos aqui, professor. Aqui, para aumentar a corrente, a gente utiliza a capacitância? Para aumentar a corrente, sim. Tanto que a máquina dos componentes importantes de uma máquina magnetizante são os capacitores. Ela é construída com vários capacitores que ficam muito carregados, eu descarrego aquele correntão de uma vez só no meu material que eu quero imantar. Aí ele toma aquela pancada de corrente, tudo de uma vez só. Aí ele se torna um ímã. Ele se torna um ímã. É um ímã até permanente, inclusive. Ok, Matheus? Uma pilha recarregável funciona igual um capacitor? Não, Matheus, porque é um processo químico. O capacitor não é um processo químico. O capacitor, ele armazena aquela energia nas suas placas, por exemplo, e a descarga é instantânea. É muita corrente descarregada de forma quase que instantânea, como se fosse um flash de uma máquina fotográfica. A pilha não, ela descarrega conforme demanda, conforme a carga. Eu vou ligar um carro em controle remoto, vou ligar uma lâmpada, vou ligar o quê? Né? Então, o processo de descarga de uma pilha é controlado quimicamente, inclusive. Né? Diferente do capacitor, que ele armazena aquele potencial enorme, aquela quantidade de carga enorme, mas assim que tiver a possibilidade, ele descarrega tudo de uma vez só. Não há controle nenhum sobre isso. Pode até colocar uma resistência para controlar a corrente no circuito de descarga do capacitor, mas assim, é diferente do processo, né, de conversão de energia de uma pilha. Ok?
Isso, tem essas coisas que estão comentando em ácido, ponte salim e tudo mais, tá? Eu vou ter um vídeo do Manual do Mundo, eu vou deixar o link, é um site fantástico, pessoal, né? Acompanhem lá, sigam esse canal, é muito interessante, que ele mostra uma fábrica que produz ímãs artificiais. Não percam o vídeo, cerca de 12 minutos, mais ou menos. Ele mostra a máquina que faz a magnetização dos materiais ferromagnéticos, tá? Ele vê a máquina, mostra a máquina funcionando, faz alguns comentários muito interessantes. Eu acho que vai completar muito, muito essa aula de hoje. Eu vou deixar o link para vocês. Tem vários vídeos lá no Manual do Mundo sobre a nossa área, mas esse específico para a aula de hoje, que ele vai lá numa fábrica, dentro de uma fábrica real, né, no Brasil, que produz imã artificial. Tá? Então, é um videozinho dos dois, vale muito a pena, é show, vocês vão entender muito. Fala de capacitor da máquina, que eu comentei agora há pouco, né, dos capacitores que tem na máquina. Aí vocês já vão fechar o link lá com a eletrostática. Fantástico, fantástico. Eu acho que são 12 minutos, mais ou menos, muito bem gastos para o entendimento de vocês, tá? Esse vídeo que você está falando, você colocou ele já no CGA do YouTube? Um eu coloquei, que é o não é o do Manual do Mundo, não. Eu coloquei um lá, que é do ferromagnético, paramagnético e diamagnético. Ele mostra os materiais. Esse outro, eu vou colocar só o link do Manual do Mundo. Tá? Eu vou colocar o Manual do Mundo. Deixa eu ver se tem um link depois no chat. Falar. Pode falar, Yasmin. Eu tentei acessar o que você já tinha colocado e não tá dando certo. Tá dando certo, não? Não. Eu coloquei um simulador PET, você chegou a ver, Yasmin? Aham, o simulador PET tá dando certinho. Ah, tá. O vídeo não conseguiu funcionar, não? O vídeo não. Tá, eu vou mudar o formato, porque, se eu não me engano, ele tá como FLV, o formato do vídeo, ele tá como flyer, uma coisa assim, FLV ou FLV, uma coisa assim. E eu vou transformar para MP4, que vocês conseguem visualizar. Tá bom, professor. Valeu pelo retorno aí. E o Manual do Mundo, vou deixar o link no YouTube. Né? Aí vocês podem lá acessar pelo YouTube, só clica no link, e aí vocês conseguem ver o Manual do Mundo, que é muito bom, vale muito a pena. Ok? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? No mais, José Carlos, por favor, manda um recado para a turma aí, avisando que a nossa prova bimestral do segundo bimestre, né, bimestre anterior, ela está disponível até meia-noite. Vocês têm que mandar ver lá, ok? Beleza, pessoal. Pessoal, obrigado então. Desculpa ter estendido um pouco a aula. Só falta tratar, de fato, a questão do magnetismo da Terra. Tá? Eu vou tratar isso no outro vídeo à parte, no outro momento, assíncrono, porque para não estender demais a aula. Ok? Show Plus? Show. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estarei sempre disponível lá no nosso grupo do Telegram. Beleza? Aí, pessoal, esquece de dar uma olhadinha lá no que eu te mandei, não.